Muito bem, meus amigos, estamos aqui de volta para mais um episódio do Irmãos Caverna Podcast, o seu antidepressivo semanal com os 3 irmãos favoritos da internet. E hoje com um convidado muito especial, o nosso querido gato bandoleiro do Twitter, o Nagamojo. Opa, beleza? Tudo ótimo. Nagamojo vai falar com a gente aqui sobre Japão. Só que vamos falar de coisas elevadas japonesas, né? Nada de falar de anime, de hentai, de robôs gigantes. K-pop. K-pop. K-pop é japonês ou é coreano? É coreano, na verdade. Inclusive, hoje apareceu lá o vídeo, né, do cara que fez cirurgia plástica para ficar igual coreano. Sensacional. Mentira, sério? Conseguiu ficar pior que aquele Ken humano, tá ligado? Ken humano. Não, viu? A gente fala o que vocês quiserem, viu? Se for um assunto muito elevado, vou ter que sair correndo também, porque não vejo nada, não. Mentira, Naga é fera pra caramba. Nada. Não, lá naquele grupo todo mundo é muito fera, cara. Eu que fico lá só ouvindo, de vez em quando faço umas piadas sem graça, mas o pessoal é lá muito cabeção. Pô. Porque qualquer dia eu vou marcar um podcast com o máximo de pessoas do grupo lá possível. O grupo é bacana. Do Twitter. O grupo é porreta. O grupo é bom pra caraca. E, então, vou começar esse papo nosso aqui falando sobre... Aí, ó, já temos aqui o nosso testemunho, o melhor podcast do YouTube, com certeza. Olha só, grande senhor Amendoeira. É o que é? Grande senhor Amendoeira. Mandel Balsan. É o nosso Zadek. Com certeza. Pode crer, nosso Zadek. E é verdade, a gente só não tá rico, mas qualidade eu sei que a gente tem. E tem o nosso também, esse aqui é o nosso amigo também de longa data, sempre tá aqui com a gente. Você se conhece, Naga? Quando João? Olha. Pode ter anime, o Enjon. Pode ter anime. Pode contar. Eu não conheço muito anime. Aliás, agora eu tô conhecendo um pouquinho mais. Né, porque pra estudar japonês, tô ouvindo um pouquinho mais de anime e tal. Então agora eu manjo um pouquinho. Outro dia eu assisti lá o Kimetsu no Yaiba. Achei legalzinho. Pô, começou bem. O Mordecai é o cara que sabe dessas coisas aqui da gente. O que não é muito, mas dos 3... Sabe que, assim, quando eu era criancinha eu assistia bastante anime, daqueles que passavam na televisão, né? Tipo, Dragon Ball, essas coisas, né? Bem enorme, assim, né? Mas depois eu criei, assim, um ranço de anime, porque eu achava muito emotivo, né? Eu sou, assim, bem seco, né? E aí eu via aquele pessoal, tipo, chorando. Eu achava aquilo muito cringe, né? Eu falei, porra, eu não consigo assistir esse negócio, não. Não me identifico em nada com isso aqui. Aí agora eu tô começando a ser... Agora eu tô mais tolerante com cringe, aí dá pra assistir, dá pra tirar algumas coisas boas, assim. No Yaiba é bem legalzinho, assim, tem umas coisas bacanas, assim, no meio. Mas tem que peneirar um pouco, né? Eu pulo quando tem aquele menininho loirinho que começa a chorar, é insuportável. Ele começa a chorar, eu avanço, assim. Cala a boca, mano. Pô, mas ele... É muito interessante, cara, o jeito que eles... A gente acabou que a gente tá falando de desenho, né? Mas vamos lá. Do jeito que eles construíram esse personagem em particular é muito interessante, porque ele dá raiva de assistir ele, mas tem um motivo, porque ele é o, tipo assim, tudo em desenho, em filme, essas coisas, você tem aqueles personagens que eles são feitos de acordo para um propósito específico. Esse garoto, esse cara, ele foi feito para um propósito muito específico, de que todo mundo, tipo assim, deixa eu tentar explicar direito isso. Ele é como se fosse a representação do ser humano no desenho. Mas ele é meio extremista, ele é extremado para aquele monte de lamentação que ele faz e aquela choradeira, aquele negócio, e te irrita porque você se identifica com aquela criatura. Que você sabe que ele é chato do jeito que ele é. Do jeito que ele começa a falar, do jeito que ele começa, não vou conseguir, e chora, e eu não sei, eu não quero. É muito interessante. É porque eu tô escrevendo algumas análise de personagem. Ele seria o próximo. Ele tá sendo o próximo, na verdade. Eu vou
Quando eu terminar, eu vou ter uma parada melhor para explicar sobre isso, mas é muito interessante, cara. Esse personagem em específico, ele é muito interessante. Entendi. Ele é feito para te irritar. Eu acho que... Ele foi feito para te irritar mesmo. Deixa eu conversar. Eu tenho uma leitura um pouco diferente desse personagem, né? Porque, assim, você vê que ele é bem caricatural, né? Então, aquele cara que tem dois extremos, assim, muito, muito salientes, né? Então, você tem a parte que é super passional, medroso, assustado, cagão do caralho, né? É o ser humano tomado pelas paixões, né? É o cara que não consegue fazer nada. Ele trava, fica chorando, mas, de repente, em algumas circunstâncias, ele meio que esquece que ele existe, né? E, de repente, fica fodão. Então, de repente, tem alguma circunstância ali que parece que ele é assim, o ego mais, né, mais passional, o lado mais carnal da personalidade dele, meio que desaparece e, de repente, ele vira, assim, um com tal, por assim dizer, né, e vira, assim, aquele grande espadachim, né. Então, tem um pouco dessa coisa da filosofia taoísta ali no meio, né, do sentido de que o sujeito, quando ele meio que se esquece de si mesmo, ele meio que se torna um com tal, então as ações dele, mesmo sem ele pensar, ficam perfeitas, né, ficam totalmente adequadas àquilo que ele está fazendo, né, que é um tema, assim, bem comum na China e no Japão, né, a ideia do sujeito que ele, para ele ser excelente em alguma coisa que ele faz, ele tem que basicamente se esquecer de todas, assim, essas movimentações, essas partes mais externas da alma dele, né. E aí parece que esse cara aí, esse tal de Zenitsu aí, ele é o Zenitsu, né? É bem isso, né? Mesmo porque você pega até o nome dele, né? Que é Zen, né? Zenitsu, né? Zen vem de de bom, virtude, né? Então tem essa ideia, né? De ele é de certa forma, o mestre Zen, assim, né? No sentido de que ele meio que, em algumas circunstâncias, ele apaga o ego dele e ele fica fodão, né? Mas quando ele não tá fodão, ele é aquele sujeito extremamente exagerado e insuportável, né? Mas assim, minha coisa com anime é complicada, porque eu não entendo o anime, essa é a verdade, né? Eu acho que, assim, beleza, minha família, né, veio do Japão, meus avós são japoneses e tal, tem alguns parentes que cresceram lá e depois estavam no Japão, então eu tenho contato, assim, e tal, mas o anime meio que me mostra, assim, como que a cultura japonesa é um negócio que é incompreensível, às vezes, para mim, né? Eu não entendo muita coisa que tá acontecendo, né, e também quando eu vejo esses doramas, essas coisas assim, eu não consigo meio que falar assim, essa aqui é a minha cultura, a cultura da minha família, né, parece que é uma coisa que não tem nada a ver, assim, sabe, se eu vejo o comportamento dos meus avós, assim, nada a ver, né? Nada a ver. Eu consigo ver esse comportamento, por exemplo, nos meus primos mais novos, assim, que cresceram no Japão e de vez em quando vêm para o Brasil ou voltaram para o Brasil de fato. Aí eu consigo encontrar, assim, um paralelo, assim, no jeito meio infantil de agir, mas assim, quando eu olho para os meus avós, eu cheguei a conhecer meu bisavô também, ele viveu mais 100 anos, eu não reconheço ali, assim, eu acho um negócio muito estranho. Esse é um assunto interessante. O anime é um assunto interessante, assim, porque ele é bem rico, assim, dá pra tirar bastante coisa aí dele também, assim, né? Inclusive, assim, como o Tauan tava falando disso aqui, que inclusive a gente já meio que começou a falar dessa questão, né, do simbolismo nos animes. Só que isso foi interessante, porque eu quis trazer para falar sobre essa questão, justamente por quê? Porque eu tinha essa impressão, e você falou aí, você conseguiu colocar em palavras o que eu estava tentando falar ou passar com essa questão de falar de outros tipos de coisa que não sejam do Japão. Porque é o que você falou, tipo assim, você tem os seus avós que vieram para cá e você tem a referência cultural deles, né? Agora você falou, na galera que vem da geração mais próxima da nossa, você vê, né, essa identificação entre essa questão, essa cultura japonesa e eles, mas, assim, isso está ausente dos seus avós. E o que eu queria saber. Primeiro eu tenho que fazer pergunta do senhor Lucas aqui, né? Você vê aqui? Olha, perguntas relacionadas ao Cavaleiro do Zodíaco com a astrologia. Sempre suspeitei que tinha alguma relação oculta ali. Eu também. Mas não podia deixar o podcast sem uma piada do Lucas, né? Que inclusive tem que voltar aqui. Não, mas a assunto do Zodíaco é interessante também, porque o Zodíaco chinês é totalmente diferente do Zodíaco que a gente conhece no Ocidente. E eu acho que eles meio que se baseiam no Zodíaco do Ocidente, né? Que é curioso. Eu nunca assisti muito os Cavaleiros do Zodíaco. Eu nem sei do que se trata, pela verdade. Eu também não via muito, não. Mas sim, você vê pelos nomes dos Cavaleiros que é realmente baseado mais no Zodíaco Ocidental. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte: o que você pode dizer assim pra gente? Porque a gente sabe zero, a gente não tem
ninguém que seja de cultura japonesa, etc e tal. Que coisas da cultura japonesa que você olha e fala, não, isso aqui eu identifico porque eu vejo nos meus avós, por exemplo? Assunto complicado, hein? Cara, eu não tenho uma resposta pronta, assim, pra você, tá? Uhum. Não, eu te botei na saia justa mesmo. Desculpa. É bem complicado falar isso, porque, de certa forma, meus avós, eles chegaram aqui jovens, né? Quem tomou a iniciativa de vir para o Japão foram os meus bisavós, né? Então, meus avós eram novinhos, então eles vieram para cá, jovens, né? Então, eles têm muito de brasileiro aqui, né? Então, assim, embora tenha, a gente consegue perceber, assim, a permanência de alguns temas, né, recorrentes, assim, na cultura japonesa, na vida deles, né? Eles se adaptaram muito bem ao Brasil, né? Tanto é que, por exemplo, meu avô paterno, ele já é falecido, né? Mas ele tinha mais contato com a cultura japonesa, né? Porque a parte paterna da minha família era bem mais ligada com esse tipo de coisa, né? Meu tio-avô chegou a ser presidente de umas instituições culturais, umas coisas assim, eles eram muito mais ligados a essa parte, né? E aí meu avô, ele sempre gostava muito de ver sumô, etc. Então era um cara bem mais ligado à cultura japonesa do que meu avô materno, né? Mas esse meu avô paterno, depois ele voltou para o Japão, né? Naquela época de decassegues, né? Então, mais ou menos no final da década de 80, nos 90, o Brasil estava meio fodido, o Japão estava naquele boom econômico, então muitas pessoas iam para o Japão para ganhar um dinheirinho. E você, quer saber? Meu trampo aqui, ele era tintureiro, não tá dando muito certo, então eu vou lá também, eu já sou japonês mesmo, então não vou nem como decassegue, né? Eu vou lá visitar meus parentes que estão lá e arranjar uma grana. Ele foi lá como intérprete, né? Tinha alguns tios meus que também tinham ido também, né? E aí ele foi lá, mas ele voltou um tempo depois, né? Porque assim, olha, eu pergunto assim, você prefere o quê? Japão ou Brasil? Ele, Brasil, né? Já tô adaptado aqui, né? Sim. Então assim, meus avós, eles já foram bem ocidentalizados, né? Sim. Não tem aquela coisa saudosista, né? Tipo, não tem, tipo, a minha terrinha, nem nada. Isso nos meus avós era bem mais forte, né? Meu bisavô materno, ele era um cara, tipo, nacionalista japonês mesmo, assim, né? De integrar grupos terroristas nacionalistas japoneses, né? Caraca, sério? Sério. Ele tem uma história de vida bem, bem curiosa, assim, né? Porque ele é um cara que, assim, todos os meus membros de família, toda a minha família, assim, veio de alguma família que era, de uma parte da família que era um pouco mais bem situada, né, socialmente, mas depois perderam tudo, né, por causa de vicissitudes do destino, por assim dizer, né. Então, eram pessoas que, de alguma maneira, eles tinham um certo nível cultural, né, mas, ao mesmo tempo, estavam numa posição social ruim, né. E aí, meu tataravô, ele acabou começando a trabalhar em uma mina de carvão, né, porque era o trampo que tinha na época, né. E aí teve um desastre ali, ele morreu num acidente de carvão, né? Desabou ali, tudo, morreu um monte de gente. E aí, meu bisavô, ele era criança ainda, minha tataravó, ela não conseguia cuidar dos filhos, né? Ela tinha vários filhos. E aí, como ele era mais espertinho, ela falou assim, quer saber? Vai pra rua. Vai pra rua e ganha sua vida aí na rua, né? E aí ele, criancinha, foi pra rua, né? Viver de mendigo mesmo, né? Criança de rua. Né? E aí tem um grande, assim, um blackout na história, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas de repente ele já estava trabalhando como fotógrafo, né? Então era bem quando era o boom da fotografia no Japão, né? No comecinho do século XX, e aí ele começou a ganhar dinheiro com isso, né? E aí ele montou a família dele e tal, mas assim, não dava muita grana, então ele decidiu vir pro Brasil, né? E aí no Brasil que teve todo aquele lance, né? De que depois, com a Segunda Guerra Mundial, e um pouco depois da Segunda Guerra Mundial também, muitos japoneses eram acusados de serem espiões, né? Então eles não podiam falar japonês, não podiam se juntar, não podiam fazer nada, e Vargas perseguia, e depois Dutra perseguia, e tudo mais, né? E aí tinha toda aquela fake news, né, de que o Japão ele não tinha perdido a guerra, porque, porra, como é que o Japão vai perder a guerra, né? A gente ganhou aqui da China, a gente ganhou da Rússia, né? A gente, né, nunca perdemos uma guerra exterior, veio, sei lá, o Kublai Khan não, veio aqui os generais do Khan, e a gente ferrou com os caras, né, a gente é nação divina, né, a gente é nação, né, a gente é o centro do mundo, como é que a gente vai perder agora para esses americanos aí, como é que a gente vai perder para esses caras aí, a gente que derrotou a China, a gente que derrotou, né, a Rússia, então, a gente aqui é a única nação que tem única dinastia, né? Porque o Japão acho que é o único país que tem uma dinastia só, né? Então é a mesma família desde o comecinho, desde os começos primordiais ali, né? Até agora. Então eles se achavam realmente destinados a isso, né? Destinados e predestinados a dominar toda a Ásia, né?
Então, a ideia de que eles tinham perdido e que o imperador, que era um ser divino, tinha sido, né, tinha se humilhado para um generalzinho ali, era muito estranho, né? E aí começou a circular várias fake news, né, na colônia, falando que não, a gente não perdeu coisíssima nenhuma, isso aqui é tudo uma conspiração aqui dos caras, e era justificado, porque eles não tinham acesso a rádio, jornal, era tudo proibido, não podiam nem conversar, né, em grupo. Então, metade da colônia meio que falou assim, quer saber, a gente ganhou, na verdade, né, eles começaram a se chamar de Katigumis, né, o grupo dos vencedores, né, os outros eram os Makigumis, né, os que tinham perdido e tal. Então, a colônia se dividiu, né, e aí eles viram que quem é que estava a favor da narrativa de que o Japão tinha perdido eram os caras que já tinham certo, já estavam bem estabelecidos no Brasil, né? Era o dono da mercearia ali, o cara que já tinha uma grana, tal, que lidava bastante com os gaidins, né? Com os brasileiros, né? Que conversava com os caras, que tinham ligações no governo, assim, porra, esses caras, todos os traidores, esses filhos da puta aí, né? Por isso que eles estão, né, espalhando essa narrativa falsa aí, né? Para ferrar com a gente. Então, surgiram alguns grupos terroristas mesmo que matavam, né? Matavam, ameaçavam, enfim, fazendo um monte de coisas. Esses japoneses que eram vistos como traidores, né? Esses caras aí que, né? A ideia de que os caras, como estavam numa bonança, né? Eles estavam traindo o imperador, né? E aí meu bisavô, ele integrou, fez um papel bem periférico, né? Num desses grupos, né? Que matava esses caras. Meu bisavô nunca matou ninguém, né, mas ele criava porcos para os caras, cedia, né, o espaço lá para reuniões e coisas do tipo, né. Tô ligado. Então ele era um cara, assim, ele nunca aprendeu português, ele se negou a aprender português, ele era um cara bem tradicional, assim, né. E aí a minha bisavó, né, a esposa dele, ela era uma pessoa também que, para mim, é um grande mistério, assim, quem era essa pessoa, porque esse meu bisavô eu cheguei a conhecer, né, porque ele viveu mais de 100 anos, mas minha bisavó eu não conheci, mas é uma pessoa que, assim, quanto mais eu conheço da vida dela, mais assim, ela me parece misteriosa, porque ela parece ser uma pessoa extremamente culta, né, que meio que entrou numa circunstância ali de pobreza total, assim, né, de um jeito meio estranho, porque e ela sempre, minha mãe conta, né, que ela era uma pessoa bem, assim, educada, né, só falava um japonês mais culto, né, naquele japonês de camponês, né, um japonês mais culto, e ela sabia todas as histórias do Teatro No, né, uma vez eu recentemente vi uma trupe japonesa, né, apresentar uma peça No, né, o Funaben, que a gente fala, eu vi meu avô, filho dela, né, e aí ele conhecia toda a história, conhecia todos os personagens, eu falei, porra, né, meu avô não é uma pessoa culta, né, falei, pô, de onde que, né, como é que você sabe dos caras, ele sabia detalhes, assim, da espada do herói ali, da narrativa, eu disse, minha mãe me contava, né. Então, assim, e aí depois eu descobri que ela sabia tocar vários instrumentos japoneses, né, e conhecia teoria musical, essas coisas, né, e isso descobri por causa da irmã do meu avô, que me contou, assim, então é uma pessoa que me parece meio misteriosa, assim, né, e ela meio que dissuadiu meu bisavô a participar desse grupo, né, de terroristas, né, e Shindoremei, né, e aí ele... Então, assim, ela e ele queriam que minha mãe, né, e as irmãs dela aprendessem japonês e tudo mais, só que minha mãe já era uma menina aí, né, década de 80, né, jovem década de 80, que, né, queria ter festinhas, né, queria essas coisas, já é uma pessoa totalmente, assim, desconectada, vamos dizer assim, de toda essa história. Já integrou totalmente na cultura nova, né? Já estava no Brasil, né, então não queria saber disso daí, né, queria saber lá vamos para as festinhas, vamos fazer isso. Então ela meio que, ela conta, ela é envergonhada, hoje ela conta que ela colava, minha bisavó estava ceguinha, ela fazia provas de japonês, e a minha mãe colava na prova de japonês. Putz, virou brasileiro mesmo. E aí, pô, né, e aí eu herdei esse descaso com a cultura japonesa também, né, porque eu só comecei a me interessar muito depois, né, depois de adulto, né, eu tô com 29 anos, mas eu comecei a estudar mesmo com uns 25, eu acho, né. Então é uma coisa muito recente para mim também, assim, eu não tinha interesse muito nisso da cultura japonesa, né, não me interessava, assim, por algum motivo, né, por algum motivo não tinha interesse, né, era um branco para mim, assim, durante boa parte da minha vida, né,
né? Era só um fato da circunstância. Não, por acaso eu sou descendente japonês, mas assim, como podia ser de alemão, de árabe, qualquer coisa. Exatamente, E meus amigos todos, eles não eram descendentes japoneses, então assim, pra mim era uma coisa, tipo, a minha família aqui é descendente japonês e tal, né, mas foda-se. Né, não tem nada. E aí, só puxando da pergunta aqui do Tauan, que tem relação com o que o papo tá indo. Não sei se o Nega saberia falar, mas notamos que o Japão e os grandes países asiáticos se ocidentaram bastante. Ocidentalizaram, né? O K-pop é boy band americano, por exemplo. Sim. Só que mais viado ainda do que boy band americano. O que na cultura ocidental atrai os asiáticos? Cara, é uma boa pergunta. A gente tem essa ideia de que a cada 25 anos a gente muda de planeta, né? Se a gente vê, por exemplo, eu sou da década de 90, né? Se a gente olha a década de 90 hoje, é um negócio totalmente diferente do que é hoje, né? Do mundo hoje. E se a gente pensa na década de 80, até antes de 70, né? Vai voltando. Parecem universos distintos, né? Parecem universos muito diferentes, né? A gente pode dizer assim que depois da Revolução Industrial, o mundo muda de cara assim radicalmente, né? Em poucos anos. E no Japão não é diferente, né? O Japão é um país que teve uma mudança cultural brutal. Isso tem a ver com aquela sua pergunta também, né? Do que eu vejo do Japão dos meus avós. Meus bisavós vieram antes da Segunda Guerra Mundial. Vieram na década de 20, década de 30, né? Então, o Japão ele já estava se ocidentalizando desde a abertura Meiji, né, no final do século, segunda metade do século XIX, mas ele não teve assim, aquela avalanche de cultura ocidental que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, a gente pode dizer o seguinte: o Japão era uma nação relativamente fechada até mais ou menos o século XIX, né? Era um país que tinha, vamos dizer assim, o seu budismo, o seu shintoísmo, as suas tradições ali, um pouco de influência taoísta, influência, né, confucionista, né, um pouco de tudo isso daí, né? Então era uma mistura de cultura indiana, cultura chinesa e cultura autóctone, né? Que eram, assim, várias práticas xamânicas distintas de cada região, né? Então era mais ou menos essa era, assim, a composição cultural do Japão da época, né? E de repente, né? E assim, uma outra influenciazinha cristã também, né? A gente pode dizer, o cristianismo infelizmente não vingou ali, né? Mas teve uma época, no século XVI, que ele foi forte no Japão, né? Mas depois eles foram suprimidos. Mas tinha alguma coisa, assim, algum resquício de cristianismo ali, né? Mas de repente, assim, no século XIX, né, quando você teve a reforma Meiji, eles tiveram que abrir os portos para a Inglaterra, principalmente, mas para todos os países ocidentais, você teve, assim, um grande boom de cultura ocidental. Então era cool, né? Se você era uma pessoa da cidade, você tinha que participar de festas ao modo ocidental. Então os japoneses, que geralmente usavam os hakamas, aquelas roupas ali, eles meio que começaram a usar roupas ocidentais porque era moda daquilo. Então se usava roupa ocidental porque, né, o progresso usa roupa ocidental, né? Então era muito comum gente nas cidades. E, por exemplo, isso era tão forte, né, que geralmente tem aquela figura do último samurai, né, o último samurai do Japão, né? Ele até cita isso aqui do filme. Então, o Saigo Takamori. Saigo Takamori é um herói da terra do meu avô, né? Meu avô tem um quadro do Saigo Takamori. Eu herdei esse quadro dele. Caramba. Não dele, né? Não da mão dele, né? Mas o quadro da figura dele, né? Não, mas esse aí que você falou é o personagem do filme O Último Samurai? Não. Tá. Baseado bem instante. O Saigo Takamori. Mas é baseado, né? Mas baseado, realmente era um cara que foi pra lá e tal, essa história assim? Não. O Saigo Takamori era um japonês. Não, ele foi literalmente o último samurai. Entendi. Agora entendi. Tá. Ele é conhecido como o último samurai, né? E ele. Só que assim, né, a gente imagina o sujeito lá, o Musashi, né? O cara lá com a espada e papapá. Mas se você vê as pinturas da época, na verdade, o cara ele usava roupas ocidentais e usava armas de fogo, entendeu? Então, até o último samurai era um cara que já tinha sido ocidentalizado em muitas coisas, embora ele defendesse, assim, a ética guerreira, né, a casta dos samurais, etc. Ele criticava muito, né, essa burocratização da classe dos samurais, etc., durante o período Tokugawa, etc. Mas era um cara já ocidentalizado, pelo menos, né, no modo de guerrear, no modo de se comportar, né, a presença física dele ali, né, e tal. Então, assim, o japonês, no final do século XIX, já estava bem ocidentalizado, né, e a literatura também, né, se você pega os grandes escritores, né, no final do século XIX, começo do século XX, eles eram todos ocidentalizados, eram pessoas que estavam lá lendo, sei lá, Edgar Allan Poe, querendo copiar, eram coisas mais ou menos isso, assim, sabe? Então, eles eram mais ocidentalizados, né, então, e
beleza, ok. Aí depois a gente teve a Segunda Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra Mundial, aí não teve jeito, né? Porque eles foram obrigados a abrir as pernas, né, para o Ocidente. Então tudo foi americanizado. E é engraçado, porque se você vê os filmes da década de 50 e tal, aquilo ali é extremamente ocidentalizado. Eles copiavam todos aqueles filmes, assim, americanos, né, todas aquelas tramas americanas. Mais ou menos assim, teve aquele fenômeno no filme Elvis Presley, né, que você pegava um sujeito que era cantor, ou era um artista completo, ele fazia filmes, gravava músicas, isso aconteceu muito no Japão, aconteceu no Brasil, aconteceu em todos os lugares, né. E lá você tinha algumas figuras bem famosas, né, que eram atores, cantores, compositores, e é muito interessante. E aí tem uma figura que é impossível não falar, quando a gente está falando desse assunto, que é o Yukio Mishima, né? Que ele veio de uma família bem tradicional, né, de scholars confucionistas, né? O avô dele era um scholar bem famoso, né? Só que ele é um cara já extremamente ocidentalizado, né? Um cara que gostava muito de literatura francesa, né? Literatura alemã, etc. E no começo da carreira dele, ele, sim, embora já fosse um escritor de algum renome ali, né, já tinha ganhado alguns prêmios literários, já era reconhecido lá entre a caça dos escritores, ele era um cara que fazia filmes de ação à la Roberto Carlos, né? Então era um cara lá que botava aquelas jaquetas de couro, assim, e tal, aquela figura do galã, e fazia filmes assim, né? Até que, de repente, ele teve uma metanoia e falou assim, não, o Japão ele tem que voltar para a tradição, porque isso aqui é uma decadência, e de repente virou um crítico ferrenho a toda a ocidentalização. Ele que tinha experimentado isso, né? De uma forma bem, né? Bem forte, né? E igual aí, o cara falando que anime é um erro, né? Igual o cara. Na vibe do cara. É o qual dele? O cara do estúdio. Eu esqueci. Ghibli, né? Ghibli. O Miyazaki, né? Miyazaki. Aí o Mishima, né? Não sei se você conhece a história do Mishima. Conhece a história do Mishima? Mais ou menos no final dele. Ele ficou bem famoso depois. Porque, assim, primeiro porque ele disputou o Prêmio Nobel de Literatura, acabou perdendo para o Kawabata, né? Mas ele era um cara que é um cara muito importante na literatura japonesa, né? Que escrevia... É um gênio, né? Era um gênio. Só que, assim... e aí ele começou nessa onda, né, de vamos nos ocidentalizar, assim, vamos acabar com essa ocidentalização e tal, e aí ele começou a ter uns comportamentos muito excêntricos, ele começou a ficar todo bombadão, né, ele começou a virar tipo como é que faz dizer, um bodybuilder, né, e aí e começar a falar sobre, né, a cultura do aço, a cultura do samurai, a caça dos guerreiros, etc, aquele papo, né? E aí, no final da vida dele, né, ele acabou meio que entrando ele começou a trabalhar pro exército japonês, ele criou um grupo lá meio esotérico de pessoas que eram muito ligadas a ele, né, que defendiam a volta à autoridade do imperador, e aí ele fez um esquema estranho, que ele invadiu lá parte do exército lá, resolveu fazer um grande discurso lá para os militares, falou, não, a gente precisa restaurar o poder do império, etc, etc, etc. Voltou e fez um harakiri, pá, né? Ele e um outro cara do grupo. Fez um harakiri, né? E aí, isso ainda era da década de 70, né? 1970. E isso chocou os japoneses, né? Porque, assim, né? E isso era engraçado, porque outro dia alguém compartilhou lá o comercial da Varig, né? Falando sobre viagens ao Japão na década de 70, né? E aí um dos comerciais da Varig, né, tem a Rosa Miyake cantando a musiquinha da Expo 70, que foi uma grande exposição que teve na década de 70 lá em Osaka, né, que veio gente do mundo inteiro, né, ao progresso da humanidade, bem aquele discursinho globalista, né, ao progresso da humanidade, né, vamos unir todos os povos, agora com avião a gente vai, e não sei o que lá, não precisa mais ficar não sei quantos meses no navio, agora a gente pode ir um dia só, né, então, todo aquele papinho assim, né, e bem no ano, acho que um mês depois da Expo 70, o Yukio Mishima faz esse discurso, né, televisionado em rede nacional, e o Yukio Mishima, o escritor lá que ia ganhar o Nobel, pá, né, e o cara entra lá e pum, faz um harakiri, né. Para os japoneses isso aí foi um que é isso? assombro. O harakiri? É o sacrifício, o cara, ele corta a barriga dele, aquela coisa bem de samurai mesmo, do cara se matar. Isso, cara? O cara se mata, ele corta a barriga e depois vem outro e arranca a cabeça dele. Tá, então Mas teve alguém para arrancar a cabeça dele ou ele só cortou a barriga? Teve. Puta merda! E aí... Isso foi em rede nacional? Assim, televisionado? O discurso dele, sim. Depois, quando ele foi fazer o harakiri, ele meio que entrou, né, ele tava numa sacada, né, de um prédio,
E ele entrou e ele fez lá, né? Mas logo depois o pessoal da TV entrou lá e falou assim, pô, o que aconteceu? Pô, o Yukio Mishima, ele acabou de se matar. Ele se matou, ele acabou de fazer um Harakiri, né? Ele acabou de fazer um Jisatsu, um Jiketsu, né? Aqui, né? E aí todo mundo, e os japoneses assim já não entendiam mais aquilo. E aquilo, se você ver, por exemplo, a reação das pessoas daquele evento, foi muito estranho, porque eles não entendiam mais aquilo, né? Eles não entendiam mais a estética guerreira, não entendiam mais o sacrifício guerreiro. Eu ia falar isso, que assim, pra gente se escandalizar, eu entendo, mas pensei que o pessoal no Japão não ia se escandalizar. Mas é o que você falou, né? Que já tava com outra cabeça já, né? Já tava com outra... E essa cabeça de não entender esse tipo de coisa já até um pouco anterior à Segunda Guerra Mundial, porque tem um livro que é um grande clássico da literatura japonesa, que é o Kokoro, do Natsumi Soseki. E nesse livro, né, ele narra também um suicídio de um rapaz, né, e é baseado, né, e na verdade o livro se passa em paralelo com um evento real da história, que foi o suicídio do general Nogi, né. O general Nogi, ele foi um grande militar japonês, um grande militar, que ele meio que, durante uma das campanhas militares dele, eu não lembro se foi na China ou na Rússia, na Guerra da China ou na Guerra da Rússia, acho que na Guerra da Rússia, né, ele perdeu muitos soldados por causa de uma decisão errada dele, né? Então ele carregava aquilo como um peso, né? E aí ele era uma celebridade do Japão, no começo do século XX, né? Ele é uma celebridade do Japão e de repente ele decidiu se matar. Então foi ele e a esposa dele se mataram, né? Fizeram harakiri os dois, né? Então assim, harakiri do homem, aquele harakiri clássico, né? Que o cara vai pegar a espada, né? Uma espada menor e vai cortando a barriga até o meio e depois ele sobe. E ele morre assim. E o harakiri da mulher, ela pega uma adaga e enfia no pescoço, né? É o que eles fazem. Caralho. E aí os dois eles se mataram. E aquilo foi um choque pros japoneses. Mesmo os japoneses já pós a abertura Meiji, já estavam ocidentalizados, não tanto quanto depois da Segunda Guerra Mundial, mas já estavam ocidentalizados. E para eles aquilo foi um choque também, né? Porque o general Nogi, ele meio que fez aquilo que era, assim, a gente só lia na literatura, né? Não era uma coisa muito comum naquela época, né? O próprio Lafcadio Hearn, que vivia nessa época, ele falava que o harakiri já não era uma coisa meio... não era normal ali, não era comum, né? Porque quem fazia isso eram os soldados, eram os guerreiros, né? Eram os samurais tinham virado todos burocratas, né? Os samurais já não eram mais aqueles caras que iam, né, fazer a fama, não é aquele coisa mustache nem nada. Eles já eram caras que, né, geralmente tinham um empreguinho, né, de empreguinho público, uma coisa assim, né? Virou general brasileiro, né? Tipo isso. Exatamente. E aí ele fez isso, e aí foi tipo, oh meu Deus, né? A gente aplaude isso, a gente não aplaude. Os americanos acham isso feio, né? E eles são, assim... Os americanos não, na época os ingleses eram mais fortes, né? Os ingleses, eles acham isso feio, né? Mas a gente, né? Eu tô gostando disso aqui, né? Então teve essa coisa meio na alma japonesa, né? Naquela época de que, pô, a gente vê isso como louvável, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o progresso não admite isso, né? E aí o livro se passa mais ou menos, né, com essa dinâmica, né? Essa questão. Sinistro. E aí, o segundo, assim... suicídio, segundo harakiri famoso no Japão, foi na década de 70 do Yukio Mishima, que foi o último, talvez, né? O último, assim, de grande impacto, né? Teve uns outros, tal, né? E até no Brasil teve, né? Mas, assim... aqui no Brasil teve? Não tô sabendo, não. Teve. Mas, assim, aí e aí foi um choque, né? Porque os caras não entendiam mais aquilo. Realmente, eles agora não entendiam. Na década de 70, os caras só queriam saber de, sei lá... rock and roll, né, não sei, né, já era uma cabeça totalmente ocidentalizada, né, os japoneses já estavam meio que engolidos pela indústria do entretenimento, né, então não tanto quanto hoje, mas na época já era assim, né, já tinha essa coisa, né, e logo em seguida o Japão já estava num crescendo, né, de economia que, né, que depois meio que soterrou de vez, assim, qualquer noção dessas, assim, em geral, né, então a gente pode dizer que o Japão, ele meio que mudou muito a cara dele, né? Mudou muito, né, os valores dele, o que é o Japão e tudo mais. Então você pega hoje um japonês, hoje mais ou menos uns 20 e poucos anos, ele já não consegue entender esses livros, né? Então ele lê um Kokoro e já não entende esse livro, né? E eu lembro que eu teve uma palestra de um youtuber, né, que ele leu o Kokoro e ele vai comentar o Kokoro e fala assim, pô, não entendi essa porra, não entendi nada, o que tá acontecendo aqui? Não entendo. Ele falou, não entendo mesmo, o que tá acontecendo isso aqui? Então eles veem aquela coisa meio caricatural do samurai, né, de filme, né, assim, a imaginação que eles têm dessas coisas já é uma visão já da indústria do cinema, né, então são os filmes, né, são os animes, né, então eles que de alguma forma reciclam
Eles que reciclam assim, esses valores mais antigos, essas ideias mais antigas, e dão para o japonês hoje. Ele meio que entende através desse filtro, que é a indústria da cultura. Né? Entendi. Então, eu não imaginava isso. Assim, querendo ou não, você pode observar um certo paralelo nessa decadência cultural, tanto aqui quanto lá, né? Sim. Aqui sim. Não, aqui é muito pior, claro. Não sei se é muito pior. É diferente, eu diria que é diferente, mas... Não, sabe por que eu acho que é pior? Porque, assim, aqui você não tem... Por exemplo, aí, os animes, como você falou, eles tentam passar de uma linguagem mais açucarada os valores que eles leem nos livros e entendem, né? Vamos dizer assim. Mas aqui eu não vejo muito isso, entendeu? Aqui os desenhos que aqui estão querendo passar o quê? Né? Botaram no grupo uma vez, um tempo atrás, a passeata gay na Nick Jr. Sim. Passeata trans, porra. Isso é verdade. Por exemplo, o Kimetsu no Yaiba, por exemplo, os valores ali são muito bons, né? Tirando, assim, uma outra coisinha ali, é um desenho muito bem feito, assim, em termos de narrativa, né? De termos de jogos de símbolos ali, né? É um negócio bem feito. E lógico que o japonês que vê isso, ele fica inspirado, né? Tipo, vou aqui, né? Vou fazer um harakiri agora. Gambarimasu, né? Aquela coisa, né? Vou me dedicar aqui e tal, vou ser foda, vou aqui conseguir meu empreguinho e tal, né? Então, tem valores muito melhor do que, sei lá, um desenho bunda qualquer aí que passa na TV, né? Exatamente. Hoje em dia os desenhos são todos meio nihilistas aqui no Ocidente e tal, né? Mas lá tem esses valores sim, né? Só que então assim, talvez seja menos pior nesse sentido, né? Mas tem seus problemas. O Japão tem vários outros problemas, né, que a gente não tem aqui. É uma coisa difícil de comparar, né? São mundos bem diferentes, né? E eu vejo isso principalmente pelos meus parentes que cresceram lá, né? Tem alguns primos e primas, né, que cresceram no Japão, alguns nasceram lá e cresceram lá e depois voltaram para o Brasil, e é impossível conversar com eles, assim, porque por mais que eles assistam esses animes que às vezes têm valores bons e tudo mais, eles são pessoas que têm uma cabeça totalmente diferente da minha. Eu não consigo conversar, não consigo manter, sei lá, 10 minutos de diálogo com eles, porque realmente não tem ponto comum, entende? Esse fica no jeitinho dele, no mundinho deles ali, a gente tenta conversar e não vai pra frente. Parece não, é uma cultura diferente, né? Eles estão, assim, inseridos no que seria a cultura do entretenimento japonês, né? Porque hoje no Japão tudo é entretenimento, né? Você não consegue assistir um noticiário sem ter uma menção anime ali no meio, uma menção, alguma coisa kawaii, tudo ali é entretenimento, tudo ali é meio que açucarado, tudo ali tem essa coisa meio artificial do kawaii, essa coisa meio artificial do papapá, né? É um negócio meio estranho, assim, eu não sei se eu consigo explicar direito o que é, mais uma impressão que eu tenho, né? E parece que as crianças também os jovens estão se comunicando de uma forma bem caricatural também, né? Eu vejo assim, né, que a gente geralmente sabe que os animes, eles são caricaturas de comportamentos para exprimir mais claramente algumas coisas, né? Então, por exemplo, uma técnica até teatral, né? Tipo, que nem esse menino aí, que está falando do personagem do Kimetsu no Yaiba, ele é bem assim, de certa forma, esquemático, né? Os dois momentos dele, o momento que ele é fodão e o momento em que ele é um chorão. É bem esquemático. Mas eu vejo muito esse jeito caricatural e esquemático em algumas pessoas, né? Porque acho que como eles assistem muito anime, eles acabam meio que moldando o comportamento deles nesses comportamentos caricaturais desses personagens, né? Então, assim, porra, né? Várias vezes, assim, vou contar uma história assim. Algumas pessoas que eu conheço, assim, que cresceram no Japão, que tem esses comportamentos, assim, que você acha assim, isso aqui não é normal, cara. Eu lembro que um tempo atrás eu saí com uma menina e ela tinha crescido no Japão e tal, gostava pra caralho de anime. E aí ela tinha um jeitinho tão esquisito. Então, que é isso aqui, né? Depois eu fui descobrir que ela tava imitando o personagem do Naruto, né? Só que ela menina de, tipo, sei lá, mano, uns 25 anos, entendeu? Eu imitava o personagem do Naruto, e assim, normal, não sei como ela era no dia a dia do trabalho, mas assim, quando a gente conversava, ela ficava tipo, que jeitinho, eu falei, porra, que isso? Né? Ela falou, que coisa estranha, né? Mas era Naruto. E aí, aí comecei a notar, por exemplo, isso, em alguns parentes, algumas pessoas assim que, né, também tiveram, né, cresceram nesse meio de bem anime, eles também tinham uns comportamentos meio assim estranhos, assim, né? Às vezes sei lá, uma transição de um humor pro outro assim muito rápido e expressivo, assim, um jeito caricatural. Porra, mano, os caras estão se comportando desse jeito, né? Eu não sei. Né? Hoje mas eu vejo isso aí também algumas
vamos dizer, pessoas nessa faixa etária aí de pré-adolescência, criança, que o Tião sabe disso, né? A gente vê, às vezes, a criança falando, assim, cara, você tá imitando o desenho tal. Não é? Tipo assim, é exatamente isso aí. Só que a gente tá falando de gente com mais de 20 anos. Né? Essa diferença. E tudo bem uma criança imitar uma coisa do desenho, é normal. Né? Eu assistia Mortal Kombat e adorava imitar os caras do Mortal Kombat, porra, ia matar todo mundo. Mas seria muito estranho se eu chegasse assim, no meio do trabalho, tipo, Liu Kang, né? Aquela coisa, né? Não faz sentido. Mas eu vejo assim, muita galera meio que com esse comportamento com 20 e tantos anos, porque a cultura deles ainda é isso, né? Então, se você vê, que nem eu ouço uns podcasts japoneses e tal, pra treinar. E aí tem uma menina lá, que ela tem um podcast bem bacana, porque ela faz a transcrição, ela tem uns 27 anos, eu acho, e ela só fala de anime, né? Ela só curte anime, né? Ela fica... E aí o anime, é só anime, essa porra, né? E aí ela fala assim, foi um dia maravilhoso, eu visitei lá a exposição do não sei que desenho, agora fui no parque temático de não sei onde, e é uma menina de uns 27 anos, entendeu? Uhum. Provavelmente os pais dela já tinham uma família aos 27 e ela tá lá indo em exposição de anime, de videogame, de desenho, mas então assim, você tem essa coisa muito bizarra no Japão, que é um entretenimento que meio que tomou conta da vida inteira das pessoas, né? E lá é uma coisa meio estranha no Japão, assim, né? Porque geralmente, qual que seria assim, o foco natural da cultura? Qual que seria a fonte? A fonte natural da cultura? É religião, né? Só que você vê, por exemplo, assim, o que é a religião no Japão hoje? Não é, né? Não tem religião no Japão. Não existe isso. Né? No Japão não existe religião. Né? Existe uma confusão de coisas ali, mas não é religião. Né? Então, assim, você vê, por exemplo, os jovens, a maior parte dos jovens são ateus, mas não aquele ateu Dawkins. É um ateu do tipo, vou no templo ali, vou fazer uma reza para passar aqui nos testes que eu preciso fazer da escola e tal, né? Vou participar aqui do Obon, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Mas não é uma coisa do tipo, aqui temos uma cosmologia completa e aqui a narrativa de como que a vida funciona, para onde que eu vou, não tem nada disso, né? Nenhuma preocupação de ter uma vida, ter uma vida piedosa aqui, porque... Nada. Ixi, nem um pouco. Os valores deles são valores no máximo que eles viram no anime, do tipo, sei lá, viu One Punch Man, então eu quero ser foda nisso aqui, então você foda que nem One Punch Man aqui nessa coisa. Então, esse é o valor, eles usam o anime mesmo pra, como, assim, pra dar uma narrativa, dar um esquema de vida pra eles, porque eles não têm religião, né? E eu lembro que, assim, às vezes... Desculpa, só para cortar rapidinho, porque eles têm uma mitologia muito grande também, não tem? Mitologia, você diz, tipo, a deusa Materaço, essas coisas? Essas coisas, assim. Isso aí não... Na verdade, assim, isso é praticamente inexistente para eles, assim, no sentido de cultura para dar vida para eles. Eles leem isso na escola, tipo, escola assim, olha, tem a deusa Materaço, tem aquilo ali, mas eles veem isso como, tipo assim, história do Japão antigo, entendeu? Eles falam, nossa, que engraçado isso aqui, né? Eles não veem aquilo como uma parte, isso faz parte da minha vida, da minha cultura, isso aqui... Tem uma coisa que me irrita, é o jovem, a gente falar uma coisa dessa assim, tipo, que engraçado, tipo assim, caraca, mano, não, mas é exatamente isso, eles veem isso como personagem de anime, né? Tipo, a deusa Materaço, você já imagina um anime, assim, né? Porque tem umas coisas meio animes nesses textos antigos, né? E é engraçado, né? Outro dia eu tava tentando rastrear aquele vídeo do Moisés lá com anime, eu achei, inclusive, sensacional. Sensacional. Mas tem umas coisas muito engraçadas, do tipo, sei lá, vem um deus ali, ele tem que enfrentar outro deus, ele transforma o braço dele uma espada, outro braço num não sei o que lá. Então tem umas coisas bem de anime ali também, no Kojiki, no Nihonshoki e tudo mais. Então eles leem isso, então eles veem como anime, né? Então eles não é uma coisa do tipo, vamos aqui rezar para Deus Amaterasu. Não, isso aí não faz nenhum sentido. E, na verdade, arrisco a dizer que isso nunca fez sentido no Japão, na verdade, né? Porque o Japão, toda essa mitologia era uma coisa muito, assim, focada na família imperial, entende? Era uma mitologia da família imperial de alguns lugares, né? Mas se você ia, sei lá, para outro canto do Japão, os caras nunca ouviram falar disso, desses deuses. O Okuninushi no caminho. Quem? Como é que é? Né? Nunca tinha ouvido falar. Né? Então não era uma cultura assim japonesa, cada província do Japão tinha uma cultura diferente, né? Você tinha assim, um elemento comum que era de certa forma um animismo xamânico, uma coisa mais ou menos assim, né? Alguns ritos, né? De sentido, a ideia de que tudo é cheio de deuses, né? Como o Tales de Mileto fala, né? Tudo é cheio de deuses, né? Então os kamis estão em todas as coisas, tem os espíritos da floresta, os espíritos dos nossos ancestrais.
Então isso sim, era uma cultura comum, né, essa ideia meio xamânica, né, de tá tudo prenhe de coisas sagradas aqui, a gente tem que fazer tudo isso aqui, que era uma mistura de um monte de coisa. Mas uma cosmologia, assim, porque a gente pega o Kojiki, né, que talvez seja o texto religioso mais antigo, fora algumas preces aqui e acolá, você vê que aquilo ali já também não era, a gente geralmente é vendido aquilo como se fosse assim, a cultura original japonesa antes da chegada do budismo e tal. Cara, isso é fake, porque se você pega o Kojiki, você vê que ali foi escrito por alguém que tinha estudado muito taoísmo, né? Uhum. Aquilo ali é cosmologia taoísta, né? O Kojiki, o que narram assim, esses primeiros deuses e tudo mais, é cosmologia taoísta, né? Então, todos os símbolos ali são taoístas, né? Todas as dinâmicas, né? A relação dos 5 elementos, né? São 5 elementos da cultura taoísta, né? Tudo ali é taoísta. Então já é uma coisa, até mesmo a palavra Shinto, que também é uma palavra de origem chinesa, né? Então assim, então a gente não sabe muito bem, né, que era essa cultura autóctone japonesa. A gente não tem muita noção de qual que era a religião, a gente sabia que era uma coisa meio anímica e tudo mais, mas essa mitologia que a gente aprende como se fosse a mitologia original japonesa não era bem assim, né? Ele era, vamos dizer assim, a forma que a família imperial entendia essas coisas, né? Então é uma junção de várias tradições ali que fazia sentido naquela região onde a corte era importante, né? Mas não era uma coisa geral, né? Geral mesmo era, vamos dizer assim, essa coisa meio, né, essa coisa que eu falei, né, meio xamânica e tudo mais, né, que aí tem 1 milhão de deuses diferentes, cada um lugar tem as suas deidades e tal, né? E depois, quando chegou o budismo, claro, aí depois o budismo ele se espalhou e também várias vertentes de budismo, várias coisas, várias escolas, várias né? Todo lugar também tem seu budismo, e o budismo depois se fundiu com o shintoísmo, né? Então virou uma bagunça, né? Shintoísmo, taoísmo, budismo, confucionismo, tudo virou, sei lá, uma coisa tal. E é muito engraçado ler os teólogos da época, né? Que eles meio que tentavam bolar uma teoria meio perennialista, assim, de qual caminho corresponde a qual bodhisattva aqui do budismo e tal. Então, umas coisas meio engraçadas, de umas correspondências, assim, né, como se fosse, né, uma coisa só. Então, e aí, claro, isso tudo meio que foi se perdendo no Japão, né? O Japão ele começou a ficar cada vez mais próspero, cada vez mais voltados em cidades, né? Então, a religião também é uma coisa que não prospera muito bem em cidade, né? Vocês já perceberam isso? Quanto mais cidade, menos religião tem. Verdade. E as pessoas foram perdendo um pouco disso, né? E aí, final do século XIX, começo do século XX, começou a entrar muita influência estrangeira, né? E o que entrava aqui não era coisa de muita qualidade, né? Entrou muita coisa ocultista, né? Entrou muito um budismo já ocultista e tal. A gente pega, por exemplo, alguns dos maiores expositores modernos do budismo, tipo um D.T. Suzuki e tudo mais. Você vê que o cara estava lendo lá, ele estava lendo Heidegger e Madame Blavatsky, entendeu? Aí você pega, por exemplo, eu tenho, meus avós paternos são budistas, também a vertente que eles seguem lá do budismo, que é o budismo Nichiren, mas é um Nichiren já moderno. Você vê o fundador lá, o cara dialogava com também, só com autores ocidentais, né? O cara tava lendo Hegel ali, né? Tava lendo aquele cara, ele era muito amigo daquele cara lá do Toynbee, né? Então era um cara bem, assim, né? Ele era um cara bem ocidentalizado e tal. E depois, esse pessoal aí da teosofia meio que tomou conta de muita coisa ali. A teosofia é muito forte no Japão de uma forma diluída, né? Várias dessas religiões novas que surgiram, né, no Japão, depois do pós-guerra, foram muito influenciadas por essa visão teosófica mesmo, né? Então é bem esquisito isso, né? Porque a gente acha que teosofia é uma bizarrice assim de europeu e ocidental e tal. Mas não, no Japão o negócio é forte também, né? E às vezes de uma forma bem estranha, né? Tem umas religiões muito esquisitas que ganham adeptos estranhos, né? Recentemente me chamou a atenção uma religião que está crescendo bastante, que é tal da Rap Science, que tem uma das cosmologias mais bizarras do universo, né? Que você tem lá o cara que... Tipo aquelas... como é que chama? Que tem uns atores famosos que são... Isso aí tipo Scientologia, tipo a Scientologia, uma coisa bem... A Scientologia também teve influência da teosofia, né? Mas, assim, todas essas maluquices ocidentais, todas essas maluquices nova era, bem que tem influência disso, né? De alguma forma ou de outra. E no Japão não é diferente, né? E aí, não vou falar nomes envolvidos e tal, mas, assim, uma pessoa que eu conheço, que é um amigo meu, ele me chegou assim, meu irmão, ele tá entrando nessa religião, essa religião é muito louca.
né? Então toma esse livro aqui, ele me deu esse livro para ler. Ele me emprestou o livro do Rap Science. E, basicamente a cosmologia do cara é o seguinte, olha, o tal japonesinho lá, que o Ryu Hokawa, ele é o Cristo Buda encarnado hoje, né? É a reencarnação do Cristo Buda, né? E é um japonesinho escroto, assim, um carinha enradinho lá, um burocratazinho de merda. A história do cara é muito engraçada, ele era tipo um cara que trabalhava no World Trade Center, né? Tipo, não sei o que ele fazia lá, mas era um cara tipo comércio exterior, enfim. E aí ele começou a fazer umas experimentações, descobriu Blavatsky e tal, de repente ele descobriu, parecia um ser de luz, assim, pra ele, falou assim, olha, cara, você é o Cristo Buda aí, né? Você é a manifestação de uma árvore cósmica chamada Elcantari. Elcantari, é uma árvore cósmica, com um sombreiro, né? E aí, sim, você vê as fotos, o cara enche, assim, estádios, né? Caraca, e até chegou no Brasil, tem um templo enorme aqui perto de casa, dessa porra. Negócio... Sério? Sim, um negócio, assim, não vou dizer que é bonito, mas, assim, perto do que tem em torno é bonito, né? Pelo menos tem uma forma ali, né? Mas aí, e aí você vai ler o livro, cara, aquilo é Madame Blavatsky, aquilo ali é totalmente a mentalidade teosófica, né? O cara cita lá, aquelas teorias malucas de eras passadas, aquela coisa, né, de Atlântida perdida, o conhecimento de Atlântida, umas coisas assim, sabe, que só, porra, isso aqui é narrativa de ocultismo ocidental, isso aqui não tem nada a ver com o Japão. Não tem nada a ver com o Japão, né? Tem nada a ver com o Japão. Mas já que ela não é nem assim, Platão, né? Não é nem aquela referência da Atlântida do Platão. Não é nem uma referência é uma coisa tosca mesmo. É uma coisa tosca. E aí. Opa, tá, vamos dar uma. Que perguntou aqui, interessante. A arte marcial tinha uma importância grande mesmo na cultura japonesa? Porque parece que também, né, sumiu em relação a todos os valores. Sim. É difícil falar, mas assim, se você pega os tem vários poemas épicos no Japão, né? Tem o Taiheki, tem o Reiki Monogatari, etc. E ali você tem toda a ética guerreira ali, né? Só que assim, é uma coisa que, na verdade, assim, vamos voltar um pouco. A gente faz esse adendo aqui, depois eu volto para a assunto ali da coisa. Mas quando mais ou menos o período Heian, né, entre século IX até século XIII, XII, mais ou menos, o Japão, ele era, assim, tinha a capital, que era Heian, né, tinha a capital lá, que era Kyoto, né, e ali você tinha toda aquela corte vistosa, né, que a gente vê nos grandes clássicos da literatura, né, no Livro do Travesseiro, no Genji Monogatari, que aquelas mulheres com aquelas peles extremamente pálidas, bocas pretas, né, que era bonito ter boca preta, e cabelo longo, né, aqueles vestidos enormes, aquela coisa, né, toda, né, tocando o cotô, aquela coisa meio etérea, banhada em ouro, era aquilo, né, então era uma cultura muito de corte, assim, e aquilo ali era o auge da classe aristocrática, mas não era uma classe aristocrática guerreira, que é uma coisa estranha, né, que a gente está acostumado a associar a aristocracia com uma classe guerreira, né, mas não eram caras que eram, assim, viviam aquele período de paz, né, aquele período, assim, de bonança, tudo ali, lógico, só na capital, né, claro que fora disso era só guerra, porrada, tiro, bomba, e tinham, assim, os índios do Japão, e tinha, assim, as cidades em torno da corte. Então, a cidade da corte tinha lá os soldados deles que enfrentavam esses índios, né, do Japão. Esses índios, na verdade, eram assim, a gente pode, simplificando grosseiramente, pode dizer que a composição étnica japonesa é uma mistura de um povo que veio mais ou menos da península da Coreia, né, com um povo que já meio que provavelmente veio da Sibéria, né, que era um povo, né, que você vê, por exemplo, principalmente no Hokkaido, nas áreas ao norte do Japão, você vê que são uns caras que parecem japoneses diferentes, eles são barbudões e tal, né, às vezes eles nem parecem muito japonês, né, são os Ainus, e aí parece que os japoneses são uma mistura desses dois povos, assim, né, isso é uma simplificação bem grosseira, né. Tem uns outros elementos meio malaios também, que as pessoas acham também no meio, é um assunto cabuloso, meio difícil de falar. Mas, enfim, você tinha, por exemplo, essa ideia de que existiam dois povos em conflito, né? Então você tinha o povo que é da família imperial, que é um povo mais, né, é um povo mais branquinho, né, mais com a cara lisinha, e tinha aqueles índios lá, que eram um bando de bicho peludo, pareciam uns macacos ali, né? Então a corte, eles ficavam naquele paraíso, né, aquele Éden deles, e tinham soldados ali que meio que enfrentavam esses caras, né, e tinham essas guerras. Só que aí acontece que esses caras, a aristocracia foi meio que se decaindo, né, e uma série de fatores, né, tanto fatores culturais, sociais, como fatores até mesmo de vindos da natureza, né, tem o conto famoso Rashomon, né, que narra bem o final, a decadência do período Heian, né, quando Kyoto passou por vários tipos de desastres, né,
desastres naturais, né, terremotos, né, furacões, a porra toda. E aí mergulhar na pobreza. E claro que quando você tá todo mundo pobre, não tem mais dinheiro, não tem mais nada, quem que ganha? Ganha quem sabe manejar uma espada, né? Então, a classe guerreira começou a ficar muito mais forte, né? E também, por causa do aumento também dessas encrencas nas bordas, por assim dizer, né? Esses povos índios, né? Os autóctones, os Ainus e tudo mais, eles começaram a ficar cada vez mais fortes. E aí, chegou um ponto em que eles começaram a meio que invadir a corte, basicamente, né? Então, eles começaram a ser levados, tinha um general famoso ali, o general famoso, ele começou a ganhar tudo, ganhar prestígio, e ele, assim, quero entrar na corte também, né? Quero me vestir que nem um aristocrata. Então, tem umas histórias bem engraçadas, né? Principalmente no Reiki Monogatari, que talvez seja o maior épico japonês, tipo a Ilíada japonesa, né? É uma Ilíada mais claramente histórica, né? Não tem muitos elementos fantásticos, é um livro bem bonito. E aí ele narra, né, que o cara, Kiyomori, ele meio que ele entra na corte e os aristocratas ali acham aquilo muito estranho, porque o cara, ele é um soldado, né? Ele é um cara que cresceu na guerra, então ele é meio grosseirão e tal, e tá tentando usar aqueles pó de arroz no rosto, né? Aquelas roupas vistosas, nada a ver, né? O que esse cara tá fazendo? O que esse caipira aí? O que esse brutamundos aqui tá fingindo que sabe poesia chinesa? Quem que é esse maluco aí? Né? Mas acontece que isso é uma tendência que foi inevitável, porque a aristocracia antiga não tinha mais poder, e esses caras cada vez ficaram mais poderosos, né? Então a classe guerreira começou a crescer, né? Só que a classe guerreira, com esse contato, com esse trânsito mais com a corte, ele foi se educando, né? Sim. Então a classe guerreira, eles acabaram meio que aderindo à cultura da corte. Então eles começaram a aprender poesia, começaram a aprender a literatura em geral, começaram a aprender as artes ali, a música e tudo mais. Então chega um ponto em que eles viram grandes mecenas de grandes artistas. Então assim, tinha lá o cara que fazia, o mestre da cultura do chá, né? Então assim, opa, o cara faz a cerimônia do chá que perfeito e tal, então vamos dar dinheiro pro cara. Então isso vai se manter. Ele vira meio que um vassalo, ou não um vassalo, mas vira um artista, né, que vive por base do mecenato mesmo, né? Então o líder militar paga o cara ser o fodão da cerimônia do chá, né? Então isso, e aí os militares começam a se aculturar nesse sentido. E aí eu acho, essa é a minha tese, eu não sou não sou especialista em nada, mas assim, nesse ponto mesmo é um ponto que eu não estudei muito a fundo, mas me parece que, assim, essa sistematização do que seria depois do Bushido veio mais ou menos dessa cultura, dessa aculturação, né, esse aumento da cultura da classe guerreira, e a classe guerreira meio que se educando, né? Então, assim, peraí, a gente aqui, beleza, a gente é brutamonte, a gente mata todo mundo aqui, mas peraí, a espada aqui também é um símbolo celeste, né? Na mitologia japonesa também tem espada aqui como um elemento, assim, criador e ordenador do cosmos, né? Então a gente também tá fazendo uma coisa meio sagrada aqui. Então eles começam a bolar, e eles começam a estudar muita cosmologia chinesa, né? E depois cosmologia budista, e eles começam a entender, né? Peraí, essa minha espada aqui é uma via espiritual, né? E aí eles começam a sistematizar isso, né? E aí, ou pode ser os guerreiros se educando, pode ser os próprios intelectuais se debruçando, né? Agora, né? Já que os caipiras estão aqui, vamos tentar falar deles, né? Sim. Mas os guerreiros, eles escreviam bastante, né? É engraçado isso. Os guerreiros, eles escreviam bastante. Por exemplo, até o livro do Musashi, é famoso, é um livro que eu nunca estudei muito a fundo, né? Eu realmente... A primeira vez que eu peguei o livro, eu não entendi nada, então eu meio que deixei de lado, eu preciso voltar a ler esse livro. Mas ele fala é o livro dos 5 anéis, né? Os 5 anéis são 5 elementos, né? Eu tenho esse livro aqui. E aí você vê claramente que ele está meio que associando, né, assim, as técnicas que ele desenvolveu com o taoísmo. Eu acho que os 5 elementos, ele tem 2 5 elementos que são presentes na cultura japonesa. Uma que tem origem indiana, né, que é do budismo, e os 5 elementos da cultura taoísta, né, que são 5 elementos de um jeito um pouco diferente, né. A gente pode até entrar mais, tocar um pouco na diferença dos dois, mas eu acho que ele pega mais no sentido indiano-budista mesmo, né, dos 5 elementos que são bem parecidos com os nossos 5 elementos, né. E acho que a única diferença é que o éter para lá não tem nenhuma diferença mesmo, que o éter, que é o akasha, o kanji é kanji de vazio, né? Então é bem essa ideia de que é um indeterminado ali, né? É a mesma coisa, na verdade, é a mesma coisa. E aí, então você vê claramente que ele já está meio que tentando teorizar aquilo que ele faz na prática com uma linguagem já que é mistura de taoísmo com o budismo, né? Então eu acho que isso, e até mesmo assim, mas de certa forma os textos mais assim, famosos do Bushido e depois esses textos mais teóricos, né, do que seria
a técnica guerreira e tudo mais são um pouco mais posteriores. Assim, tem um precedente chinês, claro, né? Então, assim, desde o século VI a.C., você já tinha textos teóricos chineses de guerra e tudo mais, né? E é claro que isso chegou no Japão, e os japoneses liam aquilo, entendiam aquilo e achavam aquilo maravilhoso, né? Então, isso também, com certeza, incentivou, né? E principalmente a linguagem. Se você pega a linguagem desses textos, tipo Bansen Shukai e outros, né, que falam sobre técnica guerreira, é uma linguagem que você encontra também no Sun Tzu e tudo mais, né? Aquela linguagem bem taoísta, né? Bem aquela coisa, né? Os elementos aqui, né? Como você faz aqui, coisa do yin yang e tal. É bem taoísta, né? E no japonês com um toque mais de budismo. Então, então sim, a ética guerreira foi importante, sim. Eu acho que foi importante, sim, nesse sentido entre os guerreiros, né? Eu não sei como isso meio que passou para a sociedade em geral. Eu não sei se a sociedade em geral, tipo, falou assim, ética guerreira. Eu acho que é muito provável que o mercador vai ver o guerreiro e falar, porra, né, estou aqui me doutrinando com... Acho muito difícil, né? Mas talvez tenha alguma coisa assim também tem que entender assim, né? Como é que funciona uma cultura mais tradicional? Na cultura tradicional, eles entendem tudo com base em certos... com analogia de padrões, né? Então eles pegam alguns princípios que estudam a realidade e meio que tentam encaixar todas as coisas nesses princípios, ou encontrarmos assim a reverberação desses princípios em cada um desses atos. Então assim, o cara que é um mercador muito inteligente, um artesão inteligente, ele necessariamente está tentando encontrar lá o tal enquanto ele está fazendo aquilo, né? Que é uma coisa que o japonês herdou dos chineses, né? Então você tem textos de culinária chineses em que não sei se chega a texto de culinária, deve ter, mas assim, tem uma história bem famosa do Chuang Tze, do carniceiro do rei, né? O carniceiro do rei, o açougueiro do rei, ele fazia uns cortes assim brilhantes ali, né? Ele não errava nenhum corte, era um gênio do corte. E aí o Chuang Tze chegou assim, pô, né? Como é que você é tão habilidoso assim, cortar bife, né? E aí ele fala assim, eu esqueço de mim mesmo, deixa o tal cortar por mim. Né? Então, assim, até mesmo um cara que é um açougueiro, ele tem essa coisa, né, da cosmologia chinesa, né, do cara meio que esvaziar a vontade dele para deixar que uma vontade celeste manifeste através dele, né? Essa ideia de que você se esvazia, tira tudo aquilo que é impuro, tira tudo aquilo que é, assim, racionalismo de você e deixa uma vontade superior agir por você, a vontade do céu, né? Isso era muito comum e isso era, assim, o alimento da cultura tradicional, né? Toda cultura tradicional, pode ser um cara lá, um camponês, ele ouve um pouco disso assim falando, né? É mais ou menos a cultura mesmo, né? Você não tinha televisão porque ficava dispersando. Então, esses caras ouviam esse tipo de coisa por aí. Então, às vezes, isso meio que necessariamente influencia de alguma forma. Né? Eu não sei dizer assim, o camponês sabia o que era um Bushido. Provavelmente não. Né? Mas que ele era influenciado, por exemplo, pela vivência dos princípios, provavelmente sim. Né? Mesmo porque as técnicas mesmo de você ser um lavrador tem muito de taoísmo também, né? Tem muito desse elemento, né? Por exemplo, a minha mãe conta que uma das coisas que mais impressionava ela na infância era ver meus bisavós limpando o quintal, né? Cada um começava de um ponto, né? A minha avó e meu avô, meu bisavó e meu bisavô, cada um começava num canto e iam limpando assim, eles se encontravam no centro. Então era sempre assim, né? Eles iam cada um do lado, faziam um monte, pegava e jogava no lixo. Era assim. Então assim, você vê que tem alguma coisa meio assim, né, tradicional nesses movimentos, assim, né? Por que eles não limpam de um jeito caótico como a gente limpa? Por que eles têm esse ritmo, né? Parece que esse ritmo, ele meio que é uma herança, vamos assim, desse modo, de como que os princípios meio que estão presentes, de alguma forma, talvez inconsciente, né, em todas as castas, por assim dizer, né? É uma tese, né? Só estando lá para saber exatamente, né? Mesmo porque um lavrador, então eu sei, não escreve tratados de agricultura, né? Talvez um poeta, mas lavrador mesmo. Ele está ocupado lavrando, né? É ocupado lavrando, né? Mas me parece que é assim mesmo. Quais mandou? Não, tem uma pergunta que eu acho que você meio que já respondeu, mas mesmo assim acho que é bom fazer. Sim. Ele conviveu com muitos japoneses e tal, é aquela coisa do respeito com a comida e a refeição num momento muito especial. Isso teria origem religiosa nessa questão? Com certeza, né? Por exemplo, antes de almoçar, antes de comer, o japonês fala itadakimasu. Né? Itadakimasu é uma forma bem respeitosa de dizer, tipo, estou recebendo. Né? Está recebendo de quem? Né? Tem tanto um recebimento horizontal, né? A pessoa que fez a comida, as pessoas que cultivaram aquilo, mas tem uma coisa celeste, né? Um agradecimento celeste, né? Por exemplo, né, a minha avó também tem umas coisas engraçadas, né, que ela fala que, por exemplo, um dos pratos favoritos que ela faz é o inarizushi, né,
E Nari vem de Nari, né, que é a deusa do arroz, né, então o arroz, na verdade, é da deusa do arroz, então tem um elemento sagrado aí, né, do arroz como um alimento, né, importante, né, e até o prato do nome da deusa, né, e ela tem umas coisas muito estranhas, assim, que ela não sabia me explicar muito bem. Outro dia a gente tava fazendo sushi, ela tava fazendo, eu não tava só olhando e esperando comer. E aí eu perguntei, pô, como é que você escolhe os ingredientes pro sushi, né? Porque tem sushi que tem 1, tem sushi que tem 3 ingredientes, tem sushi que tem 7 ingredientes. E ela falou assim, olha, número ímpar. Esse número ímpar, de preferência 7 ingredientes. Eu falei, por quê? Porque é assim. Eu falei, por quê? Não sei, né? Mas aí você vê que até mesmo a culinária, ela tem um elemento assim de reproduzir os princípios na comida, né? Então, muito provavelmente, o cara que inventou esse prato de sushi, ele sabe assim, ó, é 7 porque o 7 tem uma significância importante. O 7 é um número inteiro, por assim dizer, é um número inteiro. É um número, assim, que simboliza completude, né? Então, todas as coisas estão ali presentes, né? Então, provavelmente deve ter alguma coisa. Por que ímpar, né? Porque o ímpar, ele simboliza, no geral, a unidade de alguma coisa, né? Pode, com o número ímpar, ele sempre é unidade. Se é uma unidade de 1, unidade de 3... Ele unidade 5, né? Ele também ele manifesta uma certa unidade ali, né? Os números pares, eles parecem serem mais divididos, né? Parece sempre meio que forçando um ímpar chegar, né? Entendeu? Então, talvez a comida ela não parecia, ela fosse um pouco estranha quando ela é par, né? Parece que por que tem 2 ingredientes aqui? Então, meio estão conflitando, né? Não estão harmonizados, tal. Então, provavelmente, sim, é isso mesmo. E a gente sabe, né, que, por exemplo, todos os alimentos, eles são muito importantes, todos eles têm uma origem sagrada, de certa forma, né? Que nem no podcast lá que a gente entrevistou o Marcos, eu já ia comentar também dos ritos do sumo, né? E aí você tem o rito dos 5 grãos, que são grãos sagrados que são plantados no meio do dojo lá do sumo, né? Então, assim, o sumo, ele surgiu como um rito de colheita, um rito um rito agrícola, por assim dizer, né? Então, todos os alimentos são vistos como sagrados, né? Todos os alimentos, eles são vistos como dádiva dos deuses, ou manifestação de algum deus, ou tem pelo menos a presença de um deus ali no meio. Então, sim, a culinária, ela tem bastante disso, sim, com certeza. Muito bom. O fato do jaspe com o tequila do Pichain, você já explicou, são os Anui, né? O pessoal lá do topo, né? Lá da parte de cima, que os caipiras, vamos dizer assim. Talvez o Jaspion seja um descendente aí dos peludão lá. Mas eu ia te perguntar sobre... Acabei esquecendo. Questão aqui do... Não, você já tá falando. Qual é aquele livro que você falou que é Ilíada do Japão? Que eu vou procurar. É o Reiki Monogatari. Reiki Monogatari. Agora você tem que me... H-E-I-K-E Monogatari, N-O-G-A-T-A-R. Os contos de Reiki. É um baita livro, é um livro muito bom, assim. Ele talvez não seja assim, ele não é tão literariamente bonito quanto o Homero, mas ele tem um espírito interessante ali, é um livro bem legal. Que eu acho que não tem tradução em português, então onde eu sei, né? Tem não, aqui do... Não, é em inglês, verdade. Tem que não pode confundir também, porque tem 2 desses, tem 2 Monogatari. Tem um que é um romance, do mesmo cara que escreveu aquele livro do Musashi, aquele romance, né? E tem o poema épico, né? O poema, eu tô falando do poema, né? O livro eu cheguei a dar uma lidinha também, não achei muito legal, ele é um romancezinho estranho, mas tô falando do poema. E é um poema muito bonito, tem uns trechos muito bonitos, assim, tem uns trechos muito interessantes. É um universo inteiro ali, um livro que, inclusive, eu preciso reler, porque é muito legal. Eu agora deu uma parada, mas eu estudava bastante Minho, né, que é música folclórica japonesa, tocava shamisen e tal. E é engraçado que tem uma música que também é da região do meu avô materno, né, que é Kuroda Bushi, que é o guerreiro Kuroda, né? Tem um joguinho de palavras, porque Bushi pode ser tanto música, canção, quanto guerreiro, né? Dependendo do kanji, né? Então tem essa brincadeira, né? Que é o guerreiro Kuroda, mas também a música do Kuroda. E aí, essa música, ela tinha a letra sempre me parece muito estranho, né? Porque parece que é um guerreiro que ele vence uma disputa ali, então ele vai ganhar uma espada, vai ganhar uma arma, né, importante, ele tem que beber, de repente a música muda totalmente a letra, e é tipo um vassalo de algum sujeito importante procurando alguma pessoa importante a partir do som do kotô, né? É muito estranho isso aí.
E aí eu só descobri que eram trechos do Reiki Monogatari quando eu fui ler o Reiki Monogatari. Eu falei, pô, né? Interessante, né? Numa musiquinha folclórica aqui você tem esse texto. Então, a gente vê que... E aí depois quando a gente lê, a gente vê que certos temas do Reiki Monogatari são reaproveitados nas peças Noh, são reaproveitados em várias outras manifestações culturais, né? Então é um texto muito importante, né? Para entender o que é, principalmente essa mentalidade guerreira japonesa. É um texto muito bonito, um texto muito legal. Eu mesmo só li em tradução, né? Não consigo ler no original, essa porcaria aí. Tem texto que é só em chinês também no meio. Eles estão. Assim, ele é um pouco mais fácil de ler do que os outros clássicos, né? Então alguma coisa dá para ler no original, né? Principalmente usando o pluginzinho lá de dicionário que eu uso, que ajuda muito para quando você vê uns kanjis bizarros. E, então dá para ler um trechinho lá, mas depois o negócio fica só chinês, aí você tem que meio que, né? Assim, esse kanji é de tal coisa, kanji tal. Aí você checa no original, na tradução, fala, beleza, dá para entender mais ou menos o que é. Mas eu li em tradução do Royal Tyler, que é a que eu recomendo. E mesmo em tradução é um negócio muito, muito interessante, assim, né? A história, tem muita coisa ali no meio. É uma obra de arte bem importante. Talvez seja, na minha opinião, tudo que eu conheço, assim, né? Que é pouco, mas enfim. É o texto que mais, assim, me deu uma visão, assim, simbólica do que é, vamos dizer assim, a cultura tradicional japonesa, que o pessoal fala. Né? Aí você meio que entende assim, bem, a cultura japonesa não é só, assim, empréstimos da China, da Índia e tudo mais, tem uma coisa bela aqui, né? E esse livro, ele meio que exprime de alguma forma, né? De uma forma que a gente não consegue explicar muito bem o que é, mas tem essa forma que esse livro, ele encapsula bem isso daí, esse espírito, né? É um livro bem legal, de reler, inclusive. É o épico clássico do Japão, né? Tipo, assim como os Lusíadas é pro português, mais ou menos, talvez menos importante, né, do que a Ilíada e os Lusíadas, né, porque de certa forma os Lusíadas eles fundam o português, né, fundam a cultura. Tem isso também. E a mesma coisa Homero, né, eles fundam a cultura grega, né, e o Reiki Monogatari ele talvez seja mais próximo disso no Japão, mas ele não sei se ele tem o mesmo impacto, assim. Eu tenho que pesquisar mais. Me parece que, de certa forma, sim, porque tem muitas, que nem aquele, eu falei do Funabenki, né? Funabenki, que foi a peça nova que eu assisti com meu avô. Aquilo ali também é herdado de uma história do Reiki Monogatari. Tem vários outros peças nossos famosos que também vêm dali. Então, talvez nesse sentido, sim, mas talvez não o suficiente para, tipo, fundei a língua japonesa, entendeu? Eu nunca vi, pelo menos, o Reiki Monogatari nesse contexto, né, de fundei a língua, né? Mesmo porque eles usam muito chinês ali no meio, então você tem só chinês, então não faz muito sentido. Mas talvez o Genji Monogatari seja mais isso, né? Porque o Genji Monogatari, embora ele seja um japonês até mais difícil de ler, até japoneses não consigam ler, Genji Monogatari ele foi escrito em kanás, né, que já era assim, um alfabeto fonético japonês, né? Então já foi uma coisa mais nacional, para assim dizer, do que o mero kanji, embora os caras toda hora fizessem citações de chinês, tem um pouco disso. Talvez isso, mas é uma coisa meio, é uma impressão, tá? Eu não sou especialista em nada, eu não sei nada aqui, não sou professor, é só uma impressão que eu tenho. Tá? Nossa, se soubesse, caraca. É só uma impressão. Não, mas tá ótimo. Não sei se você vai saber responder a pergunta do Rafael ali, se você já jogou esse Ghost of Tsushima. Você tá próximo? Eu joguei esse joguinho. Eu joguei. Qual é a pergunta dele? Eu não vi. Você chegou a jogar o Ghost of Tsushima? Está próximo da história do Japão naquela época? Cara, esse jogo é engraçado, porque foi claramente feito por alguém que não é japonês. Né? Não tem nada a ver. Não, tem a ver. Tem a ver, sim, tem a ver com a história, assim, por exemplo, Tsushima foi uma ilha no Japão, que era um pouco mais próxima da China e da Coreia, e ele foi realmente invadido pelos mongóis, no século XIII, né, e estudou histórico, estudou real, né, não tem nada de falso, eles chegaram a dominar Tsushima e tudo mais, não conseguiram dominar o Japão, né, tanto aquela história, né, que eles quase venceram várias vezes, aí teve aquele grande ventania que quebrou os barcos, né, dos mongóis, né, dos chineses mongóis ali, né, que depois daí que vem a ideia de kamikaze, né, o kamikaze, né, o vento divino e tudo mais, mas isso sim é histórico, né, então os Khans, né, a campanha dos chineses ali, né, os chineses mongóis ali, tudo é verdade. Mas é engraçado porque o jogo ele é totalmente assim, do tipo, vamos juntar tudo aquilo que é, entre aspas, como falar,
estereotipicamente japonês e vamos botar aqui. Então, você tá lá com seu personagemzinho, né? E aí você chega num ponto, vou compor um haikai aqui. Eu chego ali, tipo, eu vi aqui um kitsune. Kitsune, você é mágico, kitsune, você vai me dar poderes, né? Então você persegue aquela kitsune, o kitsune te dá uns poderes, te mostra. Então é um negócio assim, muito engraçado, né? E aí tem uns shamisen no meio, porque na época nem tinha shamisen, né? O que é engraçado, né? Porque você vê que eles juntam tudo, né? Shamisen é uma coisa muito mais moderna, né? Mas tem uns sons de shamisen também na música, né? Que você ouve e tal, e tem umas coisas assim que é engraçado, que não faz muito sentido. E é totalmente aquela coisa, tipo, né? Vamos vamos juntar todos os estereótipos e fazer o jogo. Mas ele é divertido. Ele me fez voltar a jogar videogame, né? Na verdade, a pandemia me fez voltar a jogar um videogame. Eu tava um bom tempo sem jogar. E aí me falaram do Red Dead Redemption 2, que era muito legal. Eu gosto de cowboy. Aí eu comprei o jogo, achei super legal. Eu falei, caramba, o videogame chegou nesse nível, né? O videogame tá legal de novo, né? O último jogo que eu tinha jogado é tipo Earthbound, as coisas assim. E aí eu comecei nessa onda e comprei o Ghost of Tsushima porque eu gosto do assunto, né? E parecia legal. E é legalzinho, é bem divertido de jogar. Mas ele é engraçado, porque ele é bem assim, o estereótipo do que é o japonês, né? Então tem o samurai ali, aí tem aquela coisa você aqui é o samurai honrado, ou você é o fantasma de Tsushima, aquele cara que é um meio ninja, né? Que taca na noite, mas é ética guerreira. É uma coisa bem engraçada, porque os samurais mesmo estão, no geral, um pouco se fudendo com a ética guerreira, né? Pelo menos nas guerras, né? Então você pega, por exemplo, os grandes samurais ali, os caras faziam algumas táticas que eram completamente sacrílegas, né? Tipo, invadir o templo e matar todos os monges ali, foda-se, entendeu? Tô ligado. A história mesmo, assim, é cheia dessas coisas, do tipo, né, o samurai lá, que é o cara que tem os ideais ali, o cara, na hora do vamos ver mesmo, mata todos os monges, mata crianças, estupra todo mundo. Então... É mais ou menos aquela diferença do católico raditrad pro, sei lá, se você voltasse no tempo e visse o cristão medieval lá na igreja, tá ligado? Não sei se é a mesma coisa, mas assim, tipo assim, você tem aquele ideal, você tem aquele ideal do Bushido, né, do guerreiro honrado, aquela coisa meio cavaleiresca, né? É tipo assim, talvez a comparação entre assim, o ideal guerreiro, né, da cavalaria medieval com um soldado brutal ali, né? Você vai, sei lá, pensa naquelas campanha dos cruzados, em Jerusalém, que lindo, né? Defender Cristo. Não, os caras viram e mexem, falam assim, vamos desviar a rota e atacar aquela cidade cristã e foda-se. É cristão, foda-se, né? Vamos pilhar aqui, entendeu? É mais ou menos isso, acho que seria assim, a visão idealizada das cruzadas com o que fato foi, né? Que às vezes tinham coisas bem brutais ali, né? Então, assim, a guerra é sempre brutal, por mais que você tenha um código guerreiro ali que tenta, de alguma forma, dar uma forma idealizada daquilo. É sempre assim, né? É sempre assim. Né? Então, é engraçado. O jogo é engraçado, porque ele brinca bastante com essa visão idealizada, estereotipada, né? A gente vê a realidade, ela é bem mais brutal, é bem mais... Os samurais eram sujeitos, assim, extremamente brutais em algumas coisas, né? Então, a gente sabe das campanhas, né, que os caras faziam só... Era uma loucura, né? Eles gostavam muito de violência, né? Era uma sociedade muito violenta, né? E tanto é que, assim, e até mesmo quando eles tentavam ser religiosos, eles eram violentos, né? Tem um templo que é bem famoso, que é o... agora fugiu o nome. Acho que Mimizuke Templo. Não é bem um templo, na verdade. Ele é tipo é como se fosse um monte sagrado. Só que é um monte sagrado feito de nariz e de orelha de coreano executado na guerra. Então, assim, os caras, eles meio que vamos criar aqui um ponto sagrado. Então, o que a gente faz? A gente pega aqui vários narizes, vários orelhas que a gente matou desses coreanos, a gente planta aqui e a gente venera assim como um ponto sagrado. Então, assim, até mesmo quando eles tentavam ser religiosos, era uma religiosidade brutal, né? Religiosidade violenta pra cacete. Né? Violenta pra cacete, né? Então, assim, não imagina que o cara vai ficar assim, não, você atacou durante a noite, não é possível, você feriu a ética guerreira, você vai ser deserdado, cacete, né? Uhum. Caralho, né? No máximo faz uma rezinha lá, depois o cara morreu só. É lógico que tinha, assim, dentro daquela ideia do ninja, né? O cara que ataca à noite, o cara que tem as técnicas meio estranhas de filtração, então, isso é verdade, né? E eles às vezes eram vistos realmente como, né, figuras meio diabólicas, assim, né? Figuras meio mágicas. Então, o ninja, então, ele era visto como um cara, tipo, um cara não honrado, um cara tipo traiçoeiro, coisa assim? Mas não sei, é uma questão meio complexa, porque assim, o que eram os ninjas, né? Aquela coisa do ninja mesmo, o Falcon mesmo, ele tem feito umas palestras aí, né, no Animus dele, né? Ele deixa bem claro, assim, né, de que o ninja, ele não é aquele cara com aquele, né, aquela coisa meio
Mortal Kombat, né? O cara com a máscara e tal, não tinha nada disso, né? Se você pega a história mesmo, né? Por exemplo, a gente tá falando eu falei do Mimizuki, né? Que acho que foi construído durante as campanhas do Hideyoshi, né? Toyotomi. O Hideyoshi Toyotomi, ele se fudeu muito por causa dos ninjas, né? Mas os ninjas, quem que eram os ninjas? Eles eram mais guerrilheiros, né? Então você vê na história mesmo quem que eram os ninjas. Os ninjas eram mais gente meio guerrilheira. Os caras que atacavam, assim, nos montes e fugiam, umas coisas assim, né? Então os caras de Iga, os caras de Koga, eles eram mais uns caras assim do tipo, eles não se vestiam como aquele ninja do filme, né? Eles eram uns caras que se vestiam como gente normal, tipo um camponês, mas o camponês ele vai lá te mata e sai correndo, entendeu? Mais ou menos isso. Então, de certa forma, isso é desonrado, né? Porque o cara, só que são as técnicas de sobrevivência dos caras, porque eles não tinham um exército ali, né? Eles conseguiram se sobreviver por causa disso, né? Isso que eu ia falar, e eles eram tipo pagos, era tipo assassino de aluguel, coisa assim? Eles viviam não. mercenário? Cara, eu não sou um especialista em história de ninja, então não sei como é que a figura do ninja foi mudando, mas pelo menos esses primeiros ninjas que a gente conhece da história não tinha nada disso. Eles eram só pessoas que trabalhavam como guerrilha porque era o que eles tinham para sobreviver, né? Então, tá passando o exército ali, os caras vão matar todo mundo, vamos aqui usar técnica de guerrilha porque é um jeito que a gente consegue enfrentar esses caras, né? Entendi. Então, mas assim, claro, existiam mercenários, né? Existiam, por exemplo, teve a figura principalmente depois da unificação e pacificação do Japão, teve bastante forte a figura do Ronin, né, que era aquele sujeito que era o samurai sem um daimyo, sem um lord a servir, então eles ficavam lá tentando meio que viver eles tentavam ser mercenários mesmo, né, tipo, olha, fazer um trabalho aqui, fazer um trabalho ali, não mais. E é bem possível que alguns deles tenham praticado algumas táticas ninjas, né? Não me parece nem um pouco inverossímil isso, né? Mas eu também não sei muito, não é um assunto que eu conheço. Né? Posso estar falando besteira, pode ser que tenha todo um esquema de... Eu não sei, realmente não sei. Né? Tô ligado. Não, mas, né, mas pelo que você falou, já dá pra ter uma ideia de que seria o ninja, assim, tipo, na realidade, né? Mas essa questão da ética guerreira e tudo mais são assuntos bem interessantes, porque assim, a gente sabe que é um padrão da cultura, né? Você ter alguém que pensa, né? O que é isso aqui dentro do ponto de vista tradicional, e os caras que praticam aquilo mesmo, né? E às vezes acontece de convergir, né? O cara que pratica com o cara que tem a visão idealizada, a visão tradicional do que aquilo seria idealmente, né? Na perfeição, o que aquilo seria, né? Mas, no geral, né, se você pensa em termos estatísticos, é óbvio que a maioria não pensava desse jeito, era mais soldados e gente que queria matar, ganhar dinheiro, estuprar todo mundo e foda-se, né? Que é bem normal, né? Então, assim, tem que ter, assim, de certa forma, a cultura japonesa ela é muito interessante, mas também tem muita idealização em cima dela, né? E esse jogo ele é bem isso mesmo, ele é bem idealizado, assim, ele é bem, né, tipo, esse tipo de discussão não sei se existiria, sinceramente, né, mas pode ser que sim, né, como eu falei, né, eu não sou professor, não sou historiador, não sou porra nenhuma, eu sou um maluco que escreveu umas porra no Twitter e lê a respeito porque gosta, mas eu assim, tô falando de uma impressão, né, eu posso estar totalmente errado, então não briguem comigo. Não, mas como eu falei, deu para entender bastante. E a ideia mesmo aqui de trazer é exatamente, pô, de abrir um pouco para a galera que ouve a gente essas novas janelas, até para, né, aquela coisa. Pode ser que até hoje ninguém tinha pensado em pesquisar e saber sobre esses assuntos. E, pô, você falando aqui já dá praticamente um guia de para se inteirar nessa cultura aí, fantástico. Sim. Eu acho que assim, se o cara quiser estudar mesmo cultura japonesa, o que ele faria, né? O que eu faço, né? Eu não sou uma pessoa falando no nível de, eu sou o cara que estuda tudo isso aqui, mas o que eu faço? Eu imagino que, assim, é muito difícil você entender qualquer texto antigo japonês se você não entender que os caras estão partindo de uma cosmologia que é bem diferente da cosmologia nossa, né? Sim. Então, assim, não vai tentar projetar um mundo, né, ocidental moderno com a visão deles, né? A nossa vantagem é que a cosmologia medieval é muito parecida com a cosmologia antiga japonesa, muito parecida, muito parecida, né? Então, porque, de certa forma, todos os povos tradicionais, eles partilham, assim, de uma mesma forma de encarar o mundo, de certa forma. Então, se você estuda a cosmologia antiga, você começa a entender mais o que eles estão falando, né? Embora tenha várias diferenças, né? Por exemplo, o Lucas falou do Cavaleiro do Zodíaco, né? O Zodíaco é um negócio ocidental, né? É uma coisa que
associado ao Ocidente. Mas os chineses também tinham um zodíaco, né? Embora não fosse, era um zodíaco anual, por assim dizer. A gente pode ver que assim, o método de composição dos símbolos do zodíaco é muito parecido com o método de composição do zodíaco no Ocidente, né? Que você tem os elementos e você tem os modos de ação, e a ação, e interagindo com esses elementos você tem a composição desses vários símbolos, né? Então você meio que começa a partir dos princípios, e esses princípios, eles meio que se manifestam de uma forma ordenada na realidade, então você consegue meio que atribuir, por analogia, certos fenômenos àqueles símbolos, né? Então é uma coisa meio parecida mesmo, né? E a gente sabe que a astrologia chinesa funciona também, embora seja totalmente diferente em alguns aspectos, é uma perspectiva bem diferente da ocidental, ela funciona, né? Até outro dia, eu achei engraçado que eu estava lendo a vida sobre, estava lendo os textos antigos de um cara que era tipo um dos grandes mestres astrólogos japoneses medievais, que é Abe no Seimei, né? Abe no Seimei, até hoje ele é uma figura meio famosa no Japão, né? Principalmente no caso dos desenhos e tal, mas ele foi uma pessoa muito importante do período Heian. É um grande astrólogo lá. E ele era famoso por fazer horárias de achar coisas. Tipo, alguém queria achar alguma coisa, chamou a Abe no Seimei. Aí a Abe no Seimei ia lá, fazia uma horária lá, e funcionava, porque ele achava as coisas, né? Então, assim, eu não manjo nada de astrologia chinesa, mas se ele tinha, assim, respaldos técnicos, né? Se ele tinha, assim, uma fama, né, de achar as coisas seguindo os métodos dele, é porque provavelmente funciona, né? Sim. Então, e obviamente, o chinês não é burro, né? Os caras estão lá fazendo a mesma prática há 300 mil anos, você acha que o negócio não funciona? Lógico que funciona. Exatamente. Naquela época não tinha marketing digital para convencer as pessoas. Não tinha. Pô, você acha assim, se o negócio não funcionar, você acha que os caras iam ficar 300 mil anos fazendo aquilo? Né? Exatamente. Não é assim que funciona. Então funciona. Então, assim, e a cosmologia é muito parecida. Então, assim, primeiro, a cosmologia budista é muito parecida com a cosmologia ocidental, os 5 elementos são os mesmos 5 elementos, né? Os princípios de ativo e passivo, mesma coisa. E a cosmologia chinesa é um pouquinho diferente, porque tudo meio que parte da perspectiva das mudanças. Então, 5 elementos dos chineses são 5 elementos já vistos com uma ótica mais no sentido de um transmutando no outro, né? Então, você tem a madeira meio que como se fosse um estado precedente ao fogo, né, o princípio do fogo, né, então a madeira é como se fosse uma doação, né, da matéria, né, são os elementos meio que indo em direção àquilo que simboliza o fogo, né, então tem essa coisa desse início de expansão, esse nível de doação, de cooperação, né, e aí depois tem o fogo, aí o fogo ele tem todo aquele simbolismo do fogo, né, que é o fogo, aquela coisa que é a máxima, o máximo de vida ali, a coisa que separa, que purifica, etc. É muito parecido, né? Então, assim, atentando um pouco essa diferença de perspectiva, você vê que, na verdade, é a mesma coisa, né? Você tem princípios que estruturam a realidade, e esses princípios, eles reverberam no real, e esse real, ele manifesta esses princípios, então você consegue meio que falar assim, isso aqui tem mais yin, isso aqui tem mais yang, isso aqui tem mais madeira, isso aqui tem mais metal, isso aqui tem mais água, etc, né? Então você consegue perceber, mas assim, o modo de enxergar é muito parecido, né? A ideia de matéria e forma também, de alguma forma, existe ali, não só por causa da herança hindu, que tem também algum análogo a isso, mas os taoístas também tinham essa ideia, né? De que, de certa forma, a realidade, ela é composta de matéria e forma, né? O Xuanzé, acho que foi o Xuanzé que falava, ou algum taoísta falava que se você juntar todas as partes de um cavalo, se você dividir um cavalo em várias partes e juntar, você não tem um cavalo, né? Porque falta um elemento que é uma ação celeste que unifica aquilo, que seria, assim, a forma, né? No sentido platônico mesmo, né? A substância, né? A matéria meio que direcionada a um princípio comum que dá a consistência formal de um elemento, de uma entidade, uma substância, né? Então eles tinham essa visão também, né? Não era uma coisa puramente ocidental nem nada, era uma coisa que era comum a todas as culturas, né? Você pega Tao Te Ching também, o negócio ele totalmente, ele tem uma cosmologia ali que é muito parecida com a visão cosmológica ocidental, né? E até tocar bem rápido aqui, porque é um assunto também que a gente falar, a gente fica 10 horas também. Você pega, por exemplo, os mitos de fundação do Japão, os mitos de criação do Japão, né? Aquilo ali é totalmente... Se você disseca os princípios ali, você pode aplicar aquilo e entender que está falando dos mesmos princípios que o Gênesis fala, né? Então você tem aquele mito, né, de que você tinha como se fosse uma sopa primordial, um mar primordial, e você tinha uma ponte por onde os deuses passavam, né? Claramente, é uma coisa análoga, assim, ao Espírito de Deus pairando sobre as águas, né? E aí vem um deus ali, ele pega uma lança, finca na água, e quando ele puxa, ele cria a primeira ilha do Japão. Então você tem esse ato vertical do faça-se a luz, mas ali no Japão é uma lança, né, que é um símbolo axial que desce e puxa. Então você consegue perceber que por trás da linguagem mitológica você tem uma referência
aos mesmos símbolos, aos mesmos princípios, né, de ordenação da realidade, né? Então, tem em conta que, assim, sem estudar cosmologia antiga, é muito difícil entender o que é a cultura japonesa. Porque, assim, hoje é uma coisa que os japoneses mesmo, eles não entendem, né? Como eles não sabem, eles não estudam cosmologia antiga, eles leem essas coisas como se fosse um bando de história maluca, né? Então eles veem o Kojiki e, tá bom, o mundo foi criado assim, porque chegou lá o Deus em cima da ponte, ele fincou o bagulho ali, né? Mas eles não entendem aquilo. Mas quando você começa a entender a partir do ponto de vista da cosmologia antiga, da metafísica antiga, etc., você vê que aquilo ali, na verdade, ela tem uma coerência muito grande, né? Eles estão falando de algo real ali, né? Embora a linguagem mitológica que a gente não acredita mais, ninguém acredita que Izanagi tá ali olhando pra gente, né? Nenhum japonês acredita nisso. Mas eles estão fazendo referência a certos princípios que de fato existem, né? A gente consegue ver aqui, a gente consegue ver em qualquer coisa, né? O Sean, você falava, né? Que o mundo tá na ponta de um dedo, né? Você consegue ver todos os princípios ali na ponta do dedo, entendeu? Você olha para um pedacinho da realidade e, de certa forma, você olha para um cavalo, todos os elementos estão ali, todos os princípios estão atuando ali, todos os elementos, todos os modos de ação, todas as coisas estão ali, né? Toda a hierarquia da realidade está de alguma forma refletida num cavalo, né? Então tem essa ideia bem interessante da cosmologia antiga, né? De que você consegue, olhando para qualquer parte do real, ver, vamos dizer assim, essa harmonia, essa orquestra da realidade vibrando ali, né? Todos esses princípios se coordenando de alguma forma ali, né? Então você consegue olhar para qualquer coisa e ver um mundo inteiro, né? Uma imagem do mundo, né? Aquela ideia, né? A hierarquia do mundo, etc. Então essa visão que é a visão tradicional, ela é muito presente ali. E é impossível você entender qualquer texto antigo, né? Sem referência a isso. Então, estude cosmologia antiga. Não importa se é ocidental ou oriental, eles são muito parecidos, né? Na forma de entender essas coisas. Só depois se entende cosmologia antiga ocidental, é só depois fazer uns ajustes aqui a colar para entender a chinesa e a japonesa. Sim. Claro, tem umas coisas diferentes ali, mas no geral é essa. A essência você consegue pegar, né? Você consegue entender onde está vindo aquilo ali. Porque tem que aprender primeiro o que é a linguagem comum para depois, né, ir para a especialidade, vamos dizer assim, né? Aí você vai entendendo. Se você não entende, por exemplo, o princípio que dá a inteligibilidade daquilo, você fica perdido, porque você fica entendendo, você fica acumulando fenômenos, fica acumulando fatos, tipo, o Japão tem aquele lugar aqui não sei aonde, daquele lugar. Isso é uma forma burra de estudar, uma forma material e horizontal de estudar, você está acumulando fatos. A forma inteligente de estudar é uma visão vertical, em que você entende o princípio e a partir do princípio você meio que ordena todos os fatos que você aprende em direção a esse princípio. E aí você entende mais ou menos, você faz uma arquitetura, né, de como todas as coisas se encaixam ali, né? E aí você vê todos como uma ordem, você vê unidade de tudo ali. Aí sim você está entendendo a cultura, porque a cultura ela tende à unidade. A cultura a verdadeira cultura, ela é assim, não são partes dispersas e aleatórias, não. Eles são um todo que idealmente se direciona a um princípio, direciona a uma unidade, né, que dá, vamos dizer assim, a inteligibilidade geral daquilo ali, que faz aquilo ter uma forma que a gente pode meio que intuir e falar assim, tem esse negócio que a gente chama de cultura japonesa, né? Então, assim, por que a cultura japonesa não é cultura indiana? Por que a cultura japonesa não é cultura chinesa? Se ele bebeu tanto dessas fontes, por que ele tem uma coisa diferente ali, né? É porque, evidentemente, ele pegou essas várias partes separadas e meio que deu uma forma, porque eles apontam, né, para uma unidade, né? Tem uma unidade ali distinta, né? Porque eles meio que se ordenam aos princípios de uma forma que é bem típica deles, né? Então, assim, a forma inteligente de estudar é você entender mais ou menos quais são os princípios e como que aquilo, como é que esse princípio se manifesta nessa cultura e como essa cultura se faz referência a esses princípios e tal, né? Tem essa visão mais vertical, né, da cultura. É o único jeito de estudar, na verdade, né? Qualquer outro jeito de estudar é um jeito de um erudito burro, assim, de você ficar acumulando fato de um Marco Antônio Villa. Exatamente. Não, os livros do Marco Antônio Villa são isso, né? Tipo, um monte de data, e tudo mal escrito, tudo maluco. Participação de rádio é isso também. Eu peguei o livro dele lá das Constituições Brasileiras e falei, meu Deus, parece que eu tô lendo um artigo de Wikipedia aqui. Pode crer. É um saco. Não, e é aquele negócio, e hoje em dia, o cara que é considerado inteligente, sabe, é o cara que faz isso, entendeu? Acumulador de fato. Eu digo o seguinte, cara, não existe inteligência, não existe cultura sem essa visão cosmológica antiga, entendeu? Não existe, cara. Não existe. Se você não faz isso de alguma forma, se você não tenta meio que perceber, vamos dizer assim, para onde aquela multiplicidade de fatos estão apontando, você não está se educando, entendeu? Você não está aprendendo aquilo, você está acumulando fato, né? E acumular fato é um jeito não inteligente de entender as coisas. Pode falar burro, não tem problema não.
Burrão mesmo. É um jeito burro mesmo. Tá certo. Mas vocês têm alguma pergunta aí, meus queridos? Eu não. Eu tô triste. Triste? Porra, acabou com a minha ilusão de samurai, nego voando. Não, mas, mas tem algumas coisas que são verdades, viu? Outro dia, alguém postou no grupo de silêncio, eu achei aquilo fascinante, é um japonês. Agora me fugiu o nome do cara, eu até peguei o livro dele. O cara aplicando algumas técnicas taoístas pra fazer animal dormir. Eu falei, caralho. Eu vi isso aí, só que eu perdi o link. Caraca, verdade, tinha isso aí. É o Tadashi Kanzawa, o nome do cara. Pô, é super legal. Eu até peguei o livro dele aqui, o Healing with Kiryu, né? E é muito interessante, porque você vê claramente umas técnicas que são técnicas, mais ou menos aqueles siddhis, né? Budistas e tal, taoístas, aqueles poderes, e o cara aplicando ali, hoje em dia, né? Porque hoje em dia a gente acha que esse negócio não existe, né? A gente tá tão acostumado com uma visão materialista da realidade que a gente acha que essa manipulação de forças sutis é uma coisa meio história da Karoshima. Mas não é. É um negócio extremamente real, né? Ou é assim, ou é coisa do diabo, né? Nunca é uma coisa assim. Coisa do diabo, e aí você vê o cara lá aplicando o negócio, assim, e se você pesquisa o Candido, o nome do cara, e joga lá no YouTube, você vê uns vídeos dele na televisão japonesa. Os caras, eles fazem, assim, testes com tudo quanto é coisa, medindo lá, tirando métricas, é muito engraçado. E ele faz todo mundo dormir, faz bisão dormir, faz leopardo dormir, faz gente dormir, faz cachorro dormir, ele faz qualquer coisa, ele prova assim, ele faz qualquer bicho. Ele vai lá e faz dormir. E às vezes é impressionante, né? No vídeo americano lá do Stan Lee, ele faz vários bisões ao mesmo tempo dormirem, então. É um negócio impressionante. Eu quero aprender essa técnica aí pra botar o meu filho pra dormir. E ele fala, né, que ele, eu tô aqui harmonizando o céu e a terra, né? Ele usa um termo bem taoísta. E aí é legal, né? Porque assim, às vezes a gente lê, né? Principalmente esses textos antigos, né? De ninja, de samurai, dos caras com os poderes malucos. Fala, porra, quanto disso aqui é real, não? E me parece que alguma coisa é real. E assim, por exemplo, tem um cara que é o Da Vinci japonês. Não, até maior que o Da Vinci japonês. Assim, um cara genial, que é o Kobodaishi, né? O Kobodaishi, ele também tem várias histórias, assim, impressionantes em torno do cara, meio mitológico também. Mas o fato é que o cara era um gênio absoluto. E ele comenta, né? Ele não. E aí a gente sabe historicamente que depois que ele fundou, só falar um pouquinho desse cara aqui, que é impressionante, assim, é um cara que primeiro ele tinha dominado todas as técnicas chinesas, ele veio de uma família de scholars, então ele sabia taoísmo, né? Ele escrevia vários diálogos, né? Diálogos meio, assim, bem, assim, parece Platão, assim, no diálogo do sábio que encontra um outro cara que tenta discutir uma coisa, ele encontra os sofistas, e ele vai discutindo com os sofistas e demole os sofistas e tal, né? Então é uma coisa meio platônica, e também tem umas coisas meio agostinianas também, porque tem antes dele, ele virou budista, né? Mas antes de ser budista, ele meio que estava perdido na vida, então tem umas cartas dele falando, eu rezei muito para que o céu me revelasse a verdade e o caminho, e umas coisas assim, bem pessoais, assim, bem, né? Dessa angústia pessoal, é uma figura bem humana, assim, né? É muito interessante. E ele era um cara assim que fazia grandes obras de engenharia, então ele fez transposições de rios, um cara sabia tudo. E a gente sabe que a escola dele degenerou, ele fundou uma vertente do budismo esotérico, que chama de Shingon, e o Shingon decaiu porque ele começou a revelar alguns segredos de aquisição de alguns siddhis, né, de alguns poderes, né, e aí conta, né, algumas narrativas que, sei lá, os discípulos dele estavam mais interessados em aprender a voar do que em virar, sei lá, um budista sério, e aí, né, que a escola se decaiu porque eles queriam aprender a voar, né. Então, a gente lê essas histórias e fala, o quão disso é real, né, aí a gente pensa, né, tá, a gente acha que é meio absurdo, mas, sei lá, você pega um Padre Pio, o Padre Pio voava, né? Então, não é humanamente impossível, de alguma forma. Mas é de Cupertino também. Exatamente. Você, né? Não é tão, assim, absurdo, se você pensa, assim, né? E a história desses caras são bem mais, assim, recentes e atestáveis, né? O Padre Pio mesmo, quando tem aquela história, né, de que ele apareceu voando lá para um soldado americano, eu acho, né? E esse soldado americano... Esse soldado, ele depois... para tentar bombardear a cidade lá dele. E aí eu tava lendo as memórias de um cara que era muito amigo do Padre Pio, americano também, que é o McCarthy, esqueci o nome dele, fugiu o nome dele, McCarthy, alguma coisa. E aí ele comenta que todo ano, esse piloto, ele conhecia esse piloto, e todo ano o cara ia lá para San Giovanni Rotondo,
o piloto, né? Então, assim, ele é um cara que não é, tipo, ouvi dizer que teve... Não, o cara era uma pessoa que o sujeito conhecia, que todo ano ia pra lá, entendeu? Então não é não são figuras, não são histórias lendárias, não, são coisas que você consegue rastrear, sabe? Você consegue pesquisar o nome do cara e tal. Então, evidentemente o cara teve uma experiência que ele pelo menos acredita que ele viu o padre voando ali, porque o cara não ia voltar todo ano lutando com base numa ilusão. Uma impressão, né? Tipo, será que eu vi mesmo? Será que eu vi mesmo? Será que ele era um passarinho? Né? Não, ele viu mesmo. Então, assim, a gente pensa assim, as possibilidades humanas, elas são muito mais incríveis do que a gente imagina. Sim, exatamente. E é aquele negócio, assim, se você fica muito cético com relação a essas histórias, mesmo que tenham um pouco de vamos dizer, de mitologia, nesse sentido assim, de criação, de ficção, mas se você é muito cético com relação a essas histórias, você acaba também não acreditando nas histórias da tua religião, entendeu? Exatamente. Porque você vai ficar, assim, e é aquela parada, por exemplo, não sei se foi o Tauan mesmo que falou lá no grupo, que não sei porque ele tinha um cacoete de ler a Bíblia sempre se perguntando, será que isso aqui é verdade? Será que isso aqui aconteceu de verdade? E, tipo assim, essa briga na nossa cabeça de aconteceu de verdade, é mito, entendeu? Isso acaba. Você não consegue absorver nada. Entendeu? Tá lendo do jeito errado. Você tá lendo do jeito errado, exatamente. Exatamente, tá lendo do jeito errado. Entendeu? E aí é isso, você também, assim, e é por isso que eu acho que você também, com certeza sabe, acha isso também, que a importância, por exemplo, de um curso como o ICLS, porque ele te coloca nessa abertura para conhecer outras religiões, para perceber o que você estava falando, que a cosmovisão geral é igual. Sim. E que também, você não pode dizer que, né, assim, cara, você tem que ser muito idiota, assim, não, eu entendi cosmovisão, papapá, entendi aqui, eu acredito em todos os milagres do Padre Pio, agora, quando acontece de qualquer outra, não, ali é mentira, entendeu? Não. Exatamente, não é assim que funciona mesmo. Tapado, né? E o espírito sobe onde quer, né? E mesmo assim, quando você vê ali, por exemplo, toda uma cultura muito rica, né? Cultura, por exemplo, o Japão ele só teve contato com o cristianismo muito depois, só que no século XVI, né? E você pensa assim, que todos aqueles eventos miraculosos que os caras dizem, assim, eram tipo, ficções da cabeça dele, você tem que ser muito burro, né? Isso é verdade, né? Exatamente. Você tem que achar que, existe um Deus e o Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Beleza, mas ele ignorou completamente as civilizações durante não sei quantos mil anos. Me parece meio absurdo, né? Tem um livro que eu gosto muito, é um padre ortodoxo, que chama Cristo, o Tal Eterno, né? E ele mostra mais ou menos assim, a tese do cara é que o taoísmo é como se fosse uma revelação parcial, né? Uma preparação para a palavra de Cristo na China, né? E a tese dele é muito interessante, porque o taoísmo, ele de certa forma, algumas coisas ali parecem ser reveladas mesmo, assim, tem uns insights ali brilhantes do taoísmo ali, né? Que parece que, né, realmente o negócio ele estava iluminando os caras ali, de alguma forma, né? De certa forma, e aí fala muito disso da abolição do homem, né? Sim. Ele já tinha essa percepção. Sim. E, bom, é algum assunto que nem vou entrar porque ele é muito grande, mas de certa forma, estudando esses orientais também, a gente vê que o cristianismo, ele é a coroação, ele é, assim, o elemento que completa, vamos dizer assim, algumas intuições muito poderosas que existem nessas culturas, né? Então, sim, por exemplo, o budismo, estava falando do budismo esotérico do Shingon, do Kobodaishi, né, do Kukai. A visão, assim, um dos mistérios ali esotéricos do cara é que, assim, a realidade é como se fosse um grande Buda, né? Então a realidade é um grande homem, de certa forma, né? Então é o corpo de Buda em vários níveis, então existe a realidade dividida em uma hierarquia de níveis ontológicos, de certa forma aquilo compõe, assim, o corpo de Buda e tal. Isso é claramente, assim, uma visão que está mudando, né, evidentemente as formas e tal, de acordo com a visão cristã, né? Então, assim, como é que o cara sabia disso? Assim, como é que o cara chegou nesse nível, né, de insights filosóficos e profundos? Não é uma coisa que o cara tá ali e topou, opa, pensei nisso, não. O negócio é muito poderoso, né? E de certa forma, isso eu tava meio que... O taoísmo, ele vê mesmo, às vezes eu vejo algumas representações de taoísmo como se fosse a religião natural. Não tem nada de natural ali, porque eles sabem que se o homem que está alinhado com tal, ele meio que abdica da vontade dele para que uma vontade celeste se manifeste nele. Se a vontade celeste se manifesta num homem, é porque, de certa forma, a vontade celeste é um homem, né?
ou ele também assume uma forma de homem de certa forma, porque senão não seria, ele não seria capaz de se manifestar no homem se ele não fosse de um homem também. E na visão chinesa também, o homem ele é uma imagem do cosmos inteiro, né? Então, peraí, então o homem ele é de certa forma assim, a imagem mais perfeita do que a realidade. Então é claro que eles tinham uma visão de que, vamos dizer assim, o Tao em si é, em certo sentido, um homem, né? Embora não, até onde eu sei, não tenha alguém falando claramente isso, me parece bem óbvio que isso é uma conclusão necessária dos próprios princípios da religião, dos próprios princípios da metafísica dos caras, né? Então, e o próprio Confúcio mesmo, ele falava, né, que ele usava um termo que às vezes é traduzido como a humanidade, né, como se fosse o ideal do ser, né, a humanidade. Aí perguntava para ele, o que é a humanidade? Eu não sei o que é, mas eu sei que isso é o ideal, né, atingir a humanidade em si, né, a perfeição completa, né. Então ele via que, assim, a perfeição completa é você se tornar aquilo que é a humanidade em si mesmo, né? Só que ele tem até um trecho no Anoletos dele que ele diz mesmo, que diz assim, não sei o que é isso aí, eu só sei que é assim, né? Então assim, né? É bem isso mesmo, né? Então, Confúcio. E aí, então, a gente não pode olhar para as outras culturas com desprezinho, tipo, não é cristianismo. Não pode, isso é burrice. Né? Nenhum padre fez isso. Nem os padres, os missionários, ninguém fazia isso, pô. Ninguém fazia isso. Né? Ninguém era burro quando fazer isso, entende? Então esse LS ele é legal porque ele bota a gente em contato com culturas diferentes. Então você tem lá o Tales, que é islâmico, você tem os caras ali que são, sei lá, de religião ali. Mas o próprio negócio que o Gugu mesmo, ele te joga para isso. Mesmo quando ele não tá dando aula de religião comparada, ele te mostra como que realmente existe uma coisa de fundo e comum que você não pode negar. E que, né, tem até uma aula lá que está em vários cursos sobre como não destruir sua religião, que ele fala exatamente disso. Que foi exatamente por essa negação que os judeus e fariseus se ferraram quando Jesus apareceu. Sim. E convenhamos, se você não estuda cosmologia antiga, você não consegue entender a sua religião, você não consegue entender nada. Que nem eu falei aqui. Se você não entende cosmologia antiga, você não consegue entender porcaria nenhuma de cultura japonesa. Nada. Você vai colecionar fatos esquisitos, né? Mas você não vai entender o que o Musashi está fazendo ali, você não vai entender o que o fulano está fazendo, você não vai entender o Genji Monogatari, você não vai entender... O Genji Monogatari tem uns textos muito engraçados, porque o livro ele não é para ser, tipo, sei lá, um livro, assim, absolutamente sério. É um livro que, às vezes, é até meio grosseiro, né? Mas aí você tem umas coisas estranhas, tipo, não posso vir aqui porque essa direção é proibida. Mas por que essa direção é proibida? Você só entende porque a direção é proibida porque você entende cosmologia antiga, né? Ou ele vê lá o príncipe, ele vê lá os astros e fala, pô, o planeta tá assim assado, vou ter que fazer tal... Parece só você vai ler como se fosse uma crendice antiga, olha só que engraçado, os caras acreditavam nisso. Mas você não vai entender de fato o que tá acontecendo ali, entendeu? E, por exemplo, logo no começo, né, que tem lá, eles chamam um mestre coreano lá que lê fisionomias, então ele vê o príncipe e fala, pô, esse cara vai ser foda, né? Você vai ler, você que engraçado, às vezes chamava um mestre coreano, que curioso, para ler a cara do cara lá, para ver se ele ia ser um cara legal ou não. Você não vai entender muito bem como que era o mundo, você não vai entrar naquele mundo, porque você não tá entendendo por que o mestre coreano é importante, entendeu? Então então é impossível você entender até mesmo... Pô, tem aquela palestra brilhante do Marcos, né, que ele vai mostrando o simbolismo astrológico em algumas obras literárias. Ele pega a Odisseia, né, ele pega até, Machado de Assis, pega o Memórias Póstumas de Brás Cubas e mostra mais ou menos como está o simbolismo astrológico ali, né. É claro que uma obra de arte de verdade, ele vai reverberar, vamos dizer assim, uma imagem do cosmos de alguma forma, né? É claro que, assim, sendo a astrologia, a cosmologia antiga, uma visão simbólica das possibilidades do real, uma obra que é perfeita, uma obra que tende à perfeição, ela vai necessariamente reverberar essa imagem da perfeição, entendeu? Então, você não consegue nem entender um texto que é secular, um texto que não tem nada a ver com religião, etc., sem entender, vamos dizer assim, o que seria, vamos dizer assim, a imagem da perfeição segundo essas culturas antigas, entendeu? Eu falei de um jeito meio confuso, mas deu para entender, né? Então, não tem como fugir disso. E o Ocidente perdeu essa visão, né? Então eles não conseguem mais entender essas coisas, né? E eles acabam perdendo muito, né? E eu mesmo assim, eu nunca tive interesse em astrologia, assim, a técnica astrológica, né? Vou aprender aqui a ler o mapa aqui, ou fazer moral, eu nunca tive interesse nisso. Mas eu percebi num determinado momento que se eu não estudasse o simbolismo astrológico, uma coisa funcionava, eu não ia entender nada do que eu tô lendo, né? Então
Com certeza. Então, assim, até mesmo um cara que, digamos que o cara seja o cara mais ateu, que não acredita em nada disso, ele tem que estudar essas coisas, senão ele não vai entender os seus antigos. A não ser que ele queira, assim, nunca vou ler Shakespeare, né? Não foda-se Shakespeare. O cara é tipo um Richard Dawkins, né? Pra que existe Shakespeare, né? Por que ele tá falando de bruxa aqui, né? Bruxaria não existe. Um cara bem Dawkins, assim, tipo, o que esse bicho tá falando, né? A não ser que seja um imbecil desses, né? Mesmo um cara que é um literato ateu, ele tem que entender essas coisas, caso contrário, ele não vai entender nada, né? Esse é o fato. Exatamente. Né? Ele não vai nem nada. É isso aí. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela aula que você deu pra gente aqui. Não foi ela não, viu? É um bate-papo aqui, porque eu preciso dar muito. Foi um bate-papo muito bom, gabaritado. Então é isso. Antes de fechar o nosso episódio, vamos fazer um pouquinho do nosso jabá, porque a gente não fez no início, né? Mas vamos fazer aqui no finalzinho para a gente manter aqui o nosso jabazinho, que é importante, né? A gente tem que faturar. Primeira coisa, Mordecai, manda brasa aí com o nosso site. Site dos Irmãos Caverna, www.irmãoscaverna.com. Lá você vai achar o Apoia-se, você vai achar o site da Von Piper, que é a nossa patrocinadora oficial. E vocês sabem que vocês têm 15% de desconto em qualquer compra que vocês fizerem lá. Só colocarem no negócio lá de cupom Irmãos Caverna, tudo junto, com ou sem tio no ar. Tio. E ela. Não, eu sou Mas é isso aí. No site também tem a seção lá de artigos. Você vai ver lá alguns artigos feitos pelo Sr. Caverna, pelo David Jones e por mim, alguns. Mas o que tem? Tem o nosso... Também, nossa... Se quiser escrever, se o Naga quiser escrever também, quiser um lugar para botar, pode colocar no nosso também, a gente não cobra não. Pode falar com a gente não tá cobrando nada. Por enquanto. No nosso site também tem lá a nossa loja Oficiale. Sim. Que tá lá vendendo caneca, camisa oficial Irmãos Caverna. Tá maneiro pra caraca, tá barato. Dá uma olhada lá. E é isso aí, e por fim, a Caverna dos Estudos. Lá também vai. A gente não botou o link ainda, mas vai colocar. Não botamos, não. Que a gente tem que fazer a página, né? A gente não fez até agora. Onde você vai poder estudar comigo sobre alguns livros aí que a gente vai separando para estudar capítulo a capítulo. E como eu falei, em alguns casos até parágrafo por parágrafo, porque eu não consigo não passar muito batido pelas coisas. Mas eu garanto que, apesar de demorar o estudo de cada livro, você pode ter certeza que você acompanhando as aulas, mesmo que você não leia o livro, você vai entender tudo que está lá e vai saber assim, não, eu conheço o assunto e do que o autor disse aqui no livro tal. O primeiro livro que a gente está tratando é A Superstição do Divórcio, do Chester, um livro muito bom. E os próximos eu vou decidir ainda. E além do livro do Chester, também coloco alguns vídeos avulsos lá, com alguns trechos de alguma coisa, de outras coisas que eu esteja lendo, que eu acho interessante compartilhar com vocês, eu também coloco lá como um vídeo avulso, né, um trecho de livro avulso aí. Mas é isso aí, qualquer coisa, assina lá, o preço é bem baratinho, vocês podem ver lá. É bem em conta mesmo, de modo que você pode assinar sem preocupação. E é isso. De novo, agradecer aqui o Naga por ter participado aqui com a gente, ter dado essa ampliada no nosso horizonte de consciência tão grande. Foi muito legal. Tenho certeza que o pessoal gostou pra caramba. Foi bacana mesmo. E eu tenho certeza que o pessoal gostou, por quê? Porque o pessoal ficou aqui. Acho que essa foi uma das lives que teve mais retenção, assim, que a gente ficou com um número bom de gente do início ao fim. Foi muito bom mesmo. Que quando a gente tá conversando... Já que vocês ficaram até o final... Mas já que vocês ficaram até o final, compartilha,
A gente tá quase batendo a meta do raio do YouTube. Quase. Não sei nem quanto que falta, mas falta muito pouco. Então falta a gente tá quase batendo só. a meta pra gente começar a ser monetizado. Então vamos continuar falando para bater meta logo. Do Zap. Curte, comenta. Compartilha nos grupos de Zap de vocês. Compartilha nos Twitters, nos Instagrams, tudo aí que vocês puderem. Valeu, gente. Então é isso. Um abraço. Como é que fala? Eu te adeus, né? Tchau em japonês, Naga. Esqueci. Pode fazer um Jamata Atode. Pode ser tipo Jamata Atode. Ou tipo, depois, daqui a pouco, né? Depois a gente se vê. Jana. Sayonara é muito adeus, é muito, né? Ah, entendi. Mata, tipo, de novo, depois, né? Atode é depois, né? Então você pode falar Jamata Atode. É jeito bem informal de falar, né? Mas pode ser sim. Muito bom, então, Jamata Atode para vocês todos e voltem aqui com a gente depois e dá dinheiro pra gente ter aqui nesse linkzinho que tá fixado aqui depois no link, tá bom? Um abraço, com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, tchau. Valeu.